Fala aí, galerinha, beleza? Como prometido para vocês, vou gravar a resolução do simulado que vocês fizeram do 01, né? Vou gravar todas as questões de física que apareceram no simulado. Começando pela questão 21, tem tudo a ver com o que a gente falou aí nos nossos encontros, em que eu trouxe uma brincadeirinha diferente aí para você sobre as constantes, tá? Vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui. CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como o refrigerante e cerveja, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa, com uma bebida carbonatada, a 7 graus Celsius, é igual a 24 ml. E a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a quinta Pascal, né? Olha aí. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é aproximadamente 8 joules por mol Kelvin e que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius se relacionam pela forma temperatura em Kelvin. É isso aí, o número de moles do gás no pescoço da garrafa é igual a. Basicamente, ele tratou um gás perfeito e ele pediu de você o quê? Ele pediu que você aplicasse a expressão que nós aprendemos. A gente aprendeu como essa expressão aí, amores. Você lembra, essa expressão do curso aí, ó. PV igual a NRT. Pivete na rave truva. Pra ver Naruto. Passei a vara no rabo do Túlio. Vocês lembram? Essa expressão a gente comentou o semestre inteiro. A gente falou dessa expressão aí. E olha só o importante para vocês. A constante que apareceu para vocês na questão, que é essa constante 8 Joule mol Kelvin, é a constante que eu falei para vocês que vocês têm que ter atenção justamente por causa do quê? Existem possibilidades de constantes que aparecem para vocês. A mais comum, né, de aparecer aí pra gente é aquela constante do 0,082, aí vem as unidades. ATM, litro, dividido por mol, vezes Kelvin. O que você nunca pode ter dúvida é sobre a temperatura. A temperatura ela sempre vai ser em Kelvin, isso aí você não precisa ter dúvida nenhuma. Agora, essa constante que apareceu aqui para vocês, que é a constante R igual a 8,31 Joule dividido por mol Kelvin, né? Essa constante tem uma outra forma dela ser escrita. Qual é o outro jeito que a gente pode escrever essa constante? Essa constante R, meus amores, ela também pode ser escrita assim, ó. 8,31, que a questão pediu para a gente considerar 8, não foi? Ele até botou para poder facilitar as contas que você considerasse 8. 8,31 vezes, aí em vez de ser Joule mol Kelvin, você deveria considerar Pascal metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. O que eu gostaria que você pensasse nessa questão aqui? Se ele trouxe a unidade, ele trouxe a constante para você, que é Joule mol Kelvin, você deve usar tudo nas unidades padrão do sistema internacional. Então você vai usar a pressão em Pascal, você vai usar o volume em metro cúbico, é isso que você vai fazer. E aí como é que vai ficar a montagem da expressão aqui pra gente? Pressão, segundo o dado da questão, ela é uma pressão de 2,8 vezes 10 a quinta Pascal, então a pressão está em Pascal. O volume tem que estar necessariamente em quê? O volume tem que estar em metros cúbicos. E aí como é que eu faço uma conversão para metros cúbicos? Aí você também é obrigado a lembrar, porque a gente falou nos nossos encontros, né? Tabela de conversões. Cagada, mole, desce, muito melhor. É isso que a gente tem. E aí a gente está num volume, que ele é um volume fornecido pela questão, é um volume de 24 ml. Pô, 24 ml, mililitro, né? Aqui a gente montou uma tabela falando de metros, mas é a mesma coisa se você montar a tabela falando de litros, tá? Mesma coisa, gente. Ml, centilitro, decilitro. Aqui a gente, em vez de ter metro, vai ter o litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, tudo que a gente tem aí. Amores, como é que a gente faz essa conversão, né? Vamos pensar assim, quando a gente está andando para frente, ó, comentários que a gente fez, quando a gente está andando para frente na tabela, a gente adiciona zeros, enquanto quando a gente está andando para trás na tabela, a gente vai retirar zeros, tá? Então, quando a gente está andando para trás aqui, a gente vai fazer a retirada dos zeros. Só que, meus amores, as conversões, elas são cúbicas. Aí vamos olhar primeiro a conversão antes de ser cúbica e depois uma conversão cúbica. Aí como é que vai ficar? Você tem um volume lá que ele é de 24 ml. Só que se a gente está falando de um volume em ml, a gente quer chegar nele em litro, vamos pensar. 2, 3. Vou chegar em litros, né? Como se eu quisesse converter aqui para litros. Professor, mas a conversão que a questão quer é para metro cúbico. Isso. Aí qual é a lembrança que você tem que ter? 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Aí se você quiser montar como se fosse uma regra de 3. Logo, 24 ml. Gente, 24 ml são 24 vezes 10 a menos 3. Por que menos 3, prof? Lembra? ml é 1, 2, 3. Voltei 3 casas aqui para chegar em litro, né? Então ali está em litro também. Vai ficar X, tá bom?
O que a gente vai descobrir manipulando aqui os nossos 3 zeros? A gente vai descobrir que esse valor x medido em metros cúbicos, ele vai ser um valor exatamente de quanto? 24 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Esse é o valor do nosso volume medido nas unidades padrão do Sistema Internacional. Então vamos jogando aqui, ó. 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos é igual a N, que eu não ensabou. E aí a gente vai colocar aqui justamente a pergunta da questão, né, que é o número de moles. Vezes a constante. A constante, para facilitar nossas contas, ela é 8, né? Vezes a temperatura. Meus amores, a temperatura que ele colocou aqui na questão pra gente é uma temperatura de 7 graus Celsius. Não podemos usar nunca a temperatura em Celsius, a gente vai usar a temperatura em quê? Vai usar em Kelvin. Usando essa temperatura em Kelvin, sobra aqui pra gente o 280 Kelvin. Dá para poder fazer aqui bastante coisa legal em termos de simplificações, né? Então esse cara aqui ele é 2,8 vezes 10 a quinta, vezes 24 vezes 10 a menos 6. Ali do outro lado eu vou organizar. Eu vou escrever aqui 8 vezes 2,8 vezes 10 ao quadrado, vezes N. Aí o que vai ficar pra gente aqui de bonito? Aqui é Chai, aqui é Tommy, na verdade. Aqui é Chai, aqui é Tommy. Vai sobrar o que pra gente aqui? Vai sobrar o número 3 aqui desse lado, que 3 vezes 8 é 24. E aí basta que a gente organiza as potências aqui agora. Então, 10 à quinta, né? 10 à quinta com 10 a menos 6, vai sobrar 10 elevado a menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1. É igual, o que ficou lá do outro lado? 10 elevado ao quadrado vezes N. Logo, o nosso N aqui, que é o número de moles pedido pela questão, vai ser de 3 vezes 10 elevado a... o 10 ao quadrado ele vai passar dividindo, aí como ele passa dividindo, você troca o sinal do expoente quando leva ele para o numerador, tá? Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3 moles, né? Do que a gente precisa, é exatamente item D, o gabarito. Eu queria justamente levar a questão para vocês que trouxesse a necessidade da conversão, como nós discutimos, a gente discutiu nos nossos encontros, tá? Nesse vídeo eu também vou deixar na descrição, para cada questão, o capítulo do tópicos e as questões que você deveria revisar para poder fazer questões sobre isso, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa foi a primeira questão do seu simulado, da aplicação básica de PVN-RT, tá bom? Bora para próxima. Fala aí, galerinha. Vamos agora para a questão 2 do seu simulado, tá? Que no caso foi a questão 22 aqui do simulado, que é uma questão também sobre pressão, né? Questão também sobre pressão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino. Funcionamento de panela de pressão, né? Panela de pressão ela tem uma válvula de segurança. E essa válvula de segurança, essa questão cobra como que essa válvula ela funciona, né? Aí tem aqui no esquema. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela estará perfeitamente vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 milímetros e a massa do pino igual a 48 gramas. Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela. Deixei até um esqueminha aqui para vocês entenderem a dinâmica do pino, né? Até apagar aqui as setinhas, acho que vai ser melhor a gente construir junto. Mas vamos pensar assim. Quando você começa a aquecer a panela de pressão, você começa a aumentar a temperatura dentro da panela e, consequentemente, você começa a aumentar a pressão dentro da panela, porque a gente pode aproximar a panela de pressão para uma transformação isovolumétrica. E numa transformação isovolumétrica, só a pressão e a temperatura, elas variam. Revisa suas anotações sobre transformações isovolumétricas. Aqui, o que está acontecendo? Nós temos a panela e, dentro da panela, a pressão ela começa a aumentar. E quando a pressão ela começa a aumentar, essa pressão exercida pela panela, pelo gás dentro da panela, começa a empurrar o pino para cima. Só que quem impede o pino, né, de sair voando e ir embora? Do lado de fora, a gente tem uma outra pressão que se chama pressão atmosférica. Então a gente tem a pressão atmosférica do lado de fora empurrando o pino para baixo. E além disso, é claro, o que a gente também tem nessa questão? A gente tem o próprio peso do pino aqui também exercendo uma certa pressão. Então, vou botar aqui a pressão do pino. Então, o pino ele exerce uma certa pressão para baixo. A pressão atmosférica também empurra o pino. E aí, se a gente tem a pressão atmosférica maior que a pressão exercida pela pressão atmosférica mais a pressão do pino, maior do que a pressão da panela, a panela está vedada. O que acontece quando essa pressão interna aqui ela se torna maior do que esses dois? Ela empurra o pino e começa... Aquele negocinho, o pino, ele salva você de explodir a tua casa. Basicamente é isso aí que acontece. Professor, como é que a gente vai fazer aqui então poder
escrever o que está acontecendo? Bem, é uma situação de equilíbrio. Inclusive, a questão pediu para você aqui que você ache para mim a pressão, só que é a pressão absoluta máxima no interior da panela. Qual é a situação de maior pressão antes desse negócio aqui de arrasta para cima? É a situação em que a pressão atmosférica mais a pressão do pino, elas são iguais à pressão exercida pelo gás. Essa é a situação que você está vendo aqui na questão. Professor, como é que a gente escreve isso aí matematicamente? Vamos ver aqui, ó. A gente pode escrever aqui. Quando a gente quer saber a pressão exercida pelo gás no interior da panela, então aqui é a pressão do gás, ela vai ser igual a uma situação de equilíbrio, hein? A pressão que está vindo de lá de dentro, a pressão que está vindo de lá de dentro, ela tem que ser igual a pressão atmosférica, então a atmosfera está exercendo uma certa pressão, somada com a pressão exercida pelo pino, porque o pino exerce pressão. Ah, pessoal, entendi. E aí como é que vai ficar a nossa montagem? A pressão exercida pelo gás, ela vai ser igual a pressão atmosférica. Percebe como os dados da questão eles te levam para um caminho que é o seguinte, ó. Ele falou para você que uma atmosfera é igual a 10 a quinta Newton metro quadrado ou 10 a quinta Pascal, tá? Lembra disso daí. E aí como é que vai ficar aqui pra gente, amores? Vai ficar a pressão atmosférica, eu vou colocar que a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, é uma pressão atmosférica, uma atmosfera, mais a pressão do pino. Professor, como é que a gente vai saber a pressão exercida pelo pino? Aí você tem que lembrar do conceito geral de pressão, nós falamos sobre ele também. Qual é o conceito geral de pressão? O conceito geral de pressão é uma força que é exercida numa certa área. Esse é o conceito geral de pressão. Aí vamos lá escrever isso aqui, ó. A pressão exercida pelo gás, nessa situação de equilíbrio, tem que ser igual à pressão atmosférica somada com a pressão feita pelo próprio pino, que o pino tem um peso, ele exerce pressão naquele tubinho ali, que é o tubinho, a tampa da panela. E aí, qual é a força exercida? Cara, a força exercida pelo pino é a força peso dele. Ele tem um peso que aperta o tubo que a gente está vendo. Então, essa força aqui ela vai ser massa vezes gravidade, M vezes G, dividido pela área. Aí a gente tem que calcular a área desse tubo. A área do tubo, professor, como é que a gente vai calcular isso? Ele fala pra gente que o tubo ele é cilíndrico, então a informação que é um cilindro. E mais que isso, ele fala que o diâmetro ele vale 4 milímetros. Espera aí, se a gente tem um diâmetro, a gente tem que calcular a área do tubo. Pelo amor de Deus, a gente está falando de um cilindro. Sendo um cilindro, se a gente quer calcular a área desse cilindro, vocês entendem que a gente vai fazer o cálculo da área de uma circunferência, tudo bem? E aí, como é que a gente faz a área de uma circunferência? Não, é a área de um círculo. Como é que a gente faz a área do círculo? Amores, a área de um círculo, ela vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Só que vamos lembrar que a gente tem que usar as unidades padrão. Lindos, a pressão atmosférica, ela é Newton metro quadrado. Você não vai me calcular uma área com milímetros quadrados, não, senão você vai achar coisa errada, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui pra gente, ó? A área vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? Se o diâmetro é 4 milímetros, o raio ele é 2 milímetros. Então, aqui tá 2. Vezes de milímetro para metro, eu tenho que voltar 3 casas, então isso aqui é 10 a menos 3. Lembrando que o raio está ao quadrado, fiz aqui a conversão. Então a área que a gente tem aqui desse tubinho que a gente está analisando, ela vai ser π, e o π que a questão fala pra gente é um π que vale exatamente 3, percebe que tá nos dados ali da questão também, o π ele vale 3. Então aqui 3 vezes, aí resolve um por um, 2 ao quadrado dá 4, 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. A gente vai achar, então, que a área desse cara aqui é 12 vezes 10 a menos 6. Lembrando que eu achei a área em metros quadrados, tá na unidade padrão aqui. Agora, volta com essa informação aqui porque a gente tem. A gente vai dividir isso aqui pela área, e a gente já achou que essa área é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aqui a informação da área. Beleza, professor, e agora? Agora a gente vai analisar o seguinte, ó. A pressão exercida pelo gás, não é o peso do gás, hein? Pressão exercida pelo gás, ela vai ser 10 a quinta mais massa vezes gravidade. Amores, a massa informada do pino, olha na questão, a massa informada do pino foi uma massa de 48 gramas. Eu não posso usar uma massa em gramas para poder calcular a força-peso. A massa tem que estar em quê? Quilogramas. Então vamos colocar aqui essa massa em quilogramas. 48 gramas. De grama para quilograma. 1000 gramas tem 1 quilograma. Só voltar 3 zeros, só voltar 3 casas. Vezes 10 a menos 3. Vezes a gravidade, que é 10. Dividido aqui pela área, que a gente já calculou, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Mais uma vez aqui o festival de simplificações que você pode fazer. Aqui é chai, aqui é tome, na verdade, vai sobrar 4 aqui pra gente. As potências. 10 a menos 3,
com 10 elevado a 1 dá 10 a menos 2. 10 a menos 6 sobre como 10 a sexta, só trocar o sinal do expoente. 10 a sexta com 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a menos 4. Olha o que sobrou pra gente. A pressão exercida pelo gás, ela vai ser 10 elevado à quinta mais 4 vezes 10 elevado à quarta. Foi isso que a gente encontrou. Para a gente somar coisas que têm expoentes, os expoentes têm que ser iguais. E para deixar o expoente igual, eu vou escrever assim, ó. A pressão exercida pelo gás, ela é 10 à quinta mais 0,4 vezes 10 à quinta. E a gente vai achar o seguinte, ó. A pressão exercida pelo gás, ela é igual a 1,4 vezes 10 à quinta Pascal. Só que a cada 10 à quinta, a gente fala que tem uma atmosfera. Ou seja, a pressão exercida pelo gás é de 1,4 atmosferas. Cada atmosfera é 10 à quinta, então 1,4 atmosferas, sobrando pra gente finalmente o gabarito dessa questão como letra C, tá bom? Então eu cobrei nessa questão que você lembrasse do conceito acerca da pressão. Vou marcar também as questões do tópicos para você resolver, que mexem justamente com o conceitinho de pressão. Fechou, queridos? Bora para a próxima questão então, pô. Meu querido e minha querida, vamos agora para a questão 3, né? Como toda a prova tem aquela questão fácil, você duvidar da sua própria existência. Você sabe que apesar da prova da SpaceX ter questões de nível de dificuldade mais alto, no simulado você sempre vai encontrar questões mais tranquilas. Essa é uma questão tranquila. Se você perdeu, fica atento nas questões, velho. Presta atenção que você não devia perder uma questão como essa não. Bora lá. Maria foi com seu carro de São Paulo a Campinas e marcou o horário de saída de São Paulo, horário de chegada em Campinas e quantos quilômetros ela percorreu nesse percurso. Com essas informações, ela chegou à conclusão de que fez esse percurso na velocidade média de 100 km por hora. Poupa uma questão de velocidade média. Se ela percorreu exatos 93 km e saiu de São Paulo às 10 horas e 15 minutos, a alternativa que apresenta o horário que mais se aproxima daquele que ela chegou a Campinas. Peraí. Questão de velocidade média. Expressão da velocidade média. Velocidade média é o tanto que eu me desloco num certo intervalo de tempo. Todo deslocamento, todo tempo, acha a média do negócio. A velocidade média, segundo a questão, foi de 100 km por hora. Vou deixar em km por hora. Isso aqui é igual ao deslocamento de 93 km dividido pelo tempo. Ou seja, o tempo que você levou para poder realizar essa tarefa foi 93 dividido por 100. Lembrando, se você colocou quilômetros por hora e a distância em quilômetros, você vai achar a resposta em hora. O tempo vai estar de acordo com as unidades que você colocou. Ou seja, o intervalo de tempo que se passou foi de 0,93 horas. Mas a questão pede em relação a horas e minutos. Eu preciso saber, então, quantos minutos se passaram. 0,93 horas é um pouco menos do que uma hora. Então vai dar 50 e tantos minutos, professor? Isso. Vamos fazer o cálculo aqui agora. Vamos achar esse tempo aqui em minutos. Vai ser 0,93 horas, mais uma hora tem 60 minutos. Aí pensa assim, ó. 10% de 60 é 6. Então, 20% é 12, 30% é 24 e 90%. Professor, 90%? Isso. 0,9, né? 90%. 0,9 vezes 60. Vai ser 9 vezes 6, gente. E 9 vezes 6 dá 54. Professor, mas falta aquele 3zinho. Isso. 0,03, né? Se 3 vezes 6, né, que seria 0,3 vezes 60, daria 24. Então, 0,03 vezes 60 vai dar 2,4. Então, o que a gente vai achar aqui, né? A gente vai achar aqui mais um 2,4zinho, pequenininho. A gente vai achar um tempo de aproximadamente, né? Lembrando que isso aqui a gente está fazendo uma aproximação, né, meus amores? A gente vai achar um tempo aqui aproximadamente de aí o quê? Uns 56, né? Uns 56,4 minutinhos aí, né? Desculpa, eu fiz aqui como se fosse 56, mas na verdade é 3 vezes 6, né? Que é 18. Então vai ficar aqui 1,8, perdão. 54 mais 1,8, né? Vai dar aqui 55,8. Porque 0,03, né? Vezes 60 vai dar 1,8. Porque 0,3 vezes 60 dá 18, tá bom? Então, confusãozinha aí, mas tranquilinho, velho. Questão de boa. 55,8 minutos. Ela saiu de lá às 10h15. 10h15, soma 50 minutos. 10h15 mais 50 já deu 11,5. Falta somar mais 5,8.
11:10, quase 11:11. Pronto, letra B, 11:11. Acabou a questão. Era uma questão sobre você entender conversão de hora para minuto, coisinha simples, ver em que momento chegou. Só isso, conversão, multiplicação, parará. Eu espero que você tenha acertado essa questão, tá bom? Bora direto para a próxima, querido. Vamos lá. Questão 4 do teu simulado. Cara, eu fui muito teu amigo, não fui não? Olha essa questão aqui. Uma chapa retangular de lados 20 centímetros e 10 centímetros, feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem um furo circular no seu centro, cujo diâmetro é de 5 centímetros a temperatura de 25 graus Celsius. Se a chapa for aquecida até 125, o que a gente pode afirmar sobre a área do furo? Ela aumenta. Então, gabarito é a letra C e você já pode ir para a próxima questão. Acabou. Era só isso que você precisava, porque todas as alternativas, uma delas, ela fala sobre aumentar. Mas como a gente está fazendo aqui a resolução, né? Vou fazer caso você quisesse fazer. Se eu quero fazer a conta, eu sou doido. Tá bom, vamos fazer a conta, né? Percebe que a questão ela fala sobre se o diâmetro lá... O diâmetro não, né? Se a área do negócio aumenta, diminui, permanece a mesma, né? O que vai acontecer. E depois ele fala sobre o diâmetro. Diâmetro, se ele vai ficar maior, menor, se ele passa a ser isso, passa a ser aquilo. Então, diâmetro, ele está falando de uma informação linear ou superficial? Uma informação linear. Então, na hora de fazer a conta, eu vou escolher as coisas que envolvem linearidades. A variação do comprimento depende do comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. A variação do comprimento é o comprimento inicial. Como ele está botando as respostas ali tudo em centímetro, eu vou colocar também em centímetro. Então, 5 centímetros é o valor do comprimento inicial, vezes o alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, que ele falou que é 22 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura é 125, que é a temperatura final, menos 25, que é a temperatura inicial. Então tá aqui, ó. Temperatura inicial belezinha. Variação do comprimento vai ser, então, 5 vezes 22, 5 vezes o 22, vezes 10 a menos 6, vezes aqui 10 ao quadrado. Ah, professor, é verdade. Delta L, então, vai ser o quê? 110 vezes 10 elevado a menos 4. E aí, se você fizer isso aqui, você vai achar que a variação do comprimento ela foi 0,011. E esse 0,011 foi a variação do comprimento do diâmetro. Mas o diâmetro começou sendo 5, 5 mais isso, dá isso aqui, que bate exatamente o que o item fala para você na letra C. Amores, questão de boa, tá? Olha como eu fui seu amigo. Eu achei 2 questões de graça, pô, até agora. As outras lá de cima também, PVNRT, eu sei que você sabe disso, pô. Eu gostaria que você tivesse acertado essas questões que eu coloquei pra você na prova. Elas exercitam coisas simples que a gente falou, tá bom? Bora pra próxima questão aí, galerinha. Fala, galerinha, beleza? Voltamos aqui à resolução das questões do seu simulado. Agora eu vou fazer a questão de número 25. O que é importante você saber sobre essa questão? Qual o motivo de eu ter cobrado ela no seu simulado? Essa questão ela é uma questão muito completa em termos de quantidade de coisas que você deveria fazer. Ela cobra conversão de unidades, conversão de temperatura, ela cobra que você entenda o vínculo entre potência e energia, e é uma questão muito completa em vários termos. Então vamos tentar entender o que a questão diz aqui para você. Por decisão da Assembleia da Unesco, realizada em 2013, luz, blá, 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 com objetivo, blá, 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 blá. A gente chega finalmente aqui em esse aquecedor. A questão, efetivamente, ela começa aqui nessa marcação vermelha. Esse aquecedor será submetido a uma tensão elétrica de 120 volts entre seus terminais A e B. Então, a gente tem uma tensão, que ela é uma tensão de 120 volts. Então, tá aqui a primeira informação sobre a questão. Totalmente imerso para aquecer a água que enche completamente um aquário de dimensões 30 por 50 por 80. Então, a gente tem aqui exatamente as dimensões do nosso aquário. Essa é a informação que a gente tem aqui. Lindos, desprezando qualquer tipo de perda, supondo constante a potência do aquecedor e considerando que a distribuição de calor para a água se dê de maneira uniforme, determine após quantas horas, então ele quer um tempo em hora, essa é a pergunta da questão, aproximadamente ele será capaz de provocar uma variação de temperatura de 36 graus Fahrenheit na água desse aquário. E aqui nós temos os outros dados da questão, são informações gerais sobre a questão, e vamos ver como é que a gente pode fazer isso daqui. Bem, primeiro de tudo, né? Quando ele vincula em quanto tempo alguma coisa vai acontecer, eu estou pensando em potência, você precisa lembrar do conceito de potência. Professor, o que é potência? Amores, potência é a relação que existe entre a energia e o tempo. Para uma unidade de tempo, quanto de energia eu troco, né? Eu transformo naquele sistema.
Então, a gente vai fazer esse vínculo aqui. Mas o que é a energia, né? A energia desse nosso sistema aqui, ela é a quantidade de calor, tudo bem? Então, a gente tem uma massa de uma certa substância, a gente tem uma massa de água, na verdade, e a gente tem que pegar essa massa de água e elevar em 36 graus Fahrenheit. Galera, vamos lá. Para poder vincular água com variação de temperatura, a gente tem que lembrar da expressão, que é a expressão do Q-macete, que é igual a mc ΔT. O calor específico da água nós temos, que é 1. A variação de temperatura, a questão também forneceu para a gente, só que a variação que a questão forneceu para a gente foi uma variação de 36 graus Fahrenheit. Como é que eu posso pensar em 36 graus Fahrenheit em termos de graus Celsius? Professor, graus Celsius, por que graus Celsius? A unidade do calor específico foi dado em graus Celsius. Grau Celsius é menos 1 por grau Celsius. Então eu tenho que fazer a conversão. Como é que é a conversão de Fahrenheit para Celsius? É uma coisa importante você lembrar. A escala Celsius, ela vai de 0 até 100 graus Celsius. Então ela é uma escala de 100 unidades. Enquanto que a escala Fahrenheit, ela vai de 32 até o perfume bom 212. Então essa escala aqui, ela tem 180 degraus. Quando a gente compara as duas escalas, a gente descobre o seguinte, ó, a conversão que eu vou fazer aqui com vocês, amores. Para cada 1 degrau que eu ando na escala Celsius, eu ando 1,8 na escala Fahrenheit. Logo, se eu quiser variar 36 graus Fahrenheit, que foi o pedido da questão, eu preciso pensar numa variação de quantos graus Celsius? A resposta que a gente vai encontrar aqui é uma variação de 20 graus Celsius. Então, 20 aqui já é o valor da variação de temperatura. E a massa? Como é que a gente vai calcular a massa que cabe lá nesse aquário? Ele fala que o nosso aquário aí, ele tem dimensões 30 por 50 por 80. Então, um paralelepípedo, né? E aí, se a gente fosse calcular as dimensões desse nosso amiguinho, imaginando, a gente tem aqui o aquáriozinho. Rapidinho aqui, fazendo a representação. E aí, fazendo o cálculo aqui, usando as dimensões que a questão forneceu pra gente, a gente tem que fazer o cálculo de 30 por 50 por 80. Então, para a gente calcular o volume dessa figura, o volume de água contida aí dentro, seria 30 por 50 por 80. E aí, fazendo esse volume aqui rapidinho, você tem 3 vezes 8 é 24, 24 vezes 5 vai dar 120. 120 com os 3 zeros que eu não tinha colocado na conta, vai dar 120 mil centímetros cúbicos. Agora falta pensar, eu quero uma massa de água. E essa massa ela vai ser pensada em que unidade? Ela vai ser pensada em gramas, justamente porque eu estou falando sobre um calor específico que me deu uma unidade em gramas. Então a massa que a gente vai pensar aqui é uma massa de, 120 mil centímetros cúbicos. A questão falou para a gente da densidade da água. Cada centímetro cúbico de água tem 1 grama. Então se eu tiver 120 mil centímetros cúbicos de água, eu vou ter 120 mil gramas. Essa é a informação que está contida aqui. Então, só deslocando isso aqui para cá, a gente vai ter uma massa de água de 120 mil gramas, tá bom? Então, tá aí a nossa quantidade de energia vinculada ao processo que nós estamos pensando. Então, a quantidade Q de calor vai ser, vou escrever assim, ó, 12 vezes 10 à quarta, mesma coisa, tá? Só mudei essa potência aqui, eu botei esse zero vinculado a essa potência. 12 vezes 10 à quarta, vezes 20, ou se você preferir, 2 vezes 10 elevado a 1. E aí vai sobrar pra gente o quê? A quantidade de calor necessária seria de 24 vezes 10 à quinta. Aqui você tem que ter muito cuidado, porque a resposta que a gente vai estar achando aqui é uma resposta que vai estar na unidade de calorias. Professor, por que calorias? Porque no calor específico a unidade ela é caloria. Cara, as unidades elas são muito importantes para você entender o que você está fazendo. A gente usou a temperatura em graus Celsius, usou a massa em gramas, era isso que eu queria que você pensasse nessa questão. E agora que a gente sabe essa quantidade de energia aqui em calorias, a gente pode pensar na potência, tá? Só que a gente tem que ter cuidado. Por quê? A potência que a gente vai pensar aqui, ela é uma potência associada a esse circuito de resistores que a questão forneceu pra gente. Então eu vou ter que achar, vou ter que resolver esse circuito de resistores para poder pensar no cálculo da potência. Primeiro, como é que a gente faz para poder calcular a potência? Quais são as expressões possíveis que vocês aprenderam na eletrodinâmica? Você tem a expressão do potência é corrente vezes dDp, essa é uma possibilidade. A outra é potência é igual a U ao quadrado sobre R, essa é outra possibilidade.
e potência é R vezes I ao quadrado. Essa é uma outra possibilidade. Com os dados fornecidos pela questão, percebe? A gente tem a tensão, a gente tem a DDP. E se a gente tem a DDP, eu acho que é mais interessante para a gente usar essa expressão aqui. Professor, por que essa expressão? Justamente porque essa expressão ela só mexe com DDP e com resistência, que é o que a gente consegue achar pela figura que eu coloquei aqui para você. Aí uma dica muito importante que você tem que usar na hora de resolver questões de eletrodinâmica é a dica de que corrente não entra em beco sem saída. Então, se a gente pensa numa diferença de potencial entre A e B, eu vou excluir todos os becos sem saídas que existem nessa questão. Tudo isso daqui é um beco sem saída. Corrente não entra em beco sem saída. Já eliminei esse ramo que estava aqui. Aí a corrente elétrica, se ela estivesse fluindo aqui, se ela entrasse aqui, percebe que esse beco que ele não teria saída, não faz sentido eu considerar esse ramo também. Corrente não entra em beco sem saída. Segue, corrente não entra em beco sem saída. Segue, corrente não entra em beco sem saída. Segue, corrente não entra em beco sem saída. Corrente não entra em beco sem saída. Cara, não esquece desse comentário que eu estou fazendo aqui para você, porque isso aqui ajuda muito a fazer a associação de resistores. Corrente não entra em beco sem saída. Tirei mais um ramo daqui, finalmente cheguei lá no ponto B. Se você perceber, todos os resistores que sobraram aqui agora na nossa questão, eles estão associados em série. E numa associação em série, para você descobrir a resistência equivalente, basta você somar todo mundo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar quantos resistores nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 resistores em série. E a questão ainda comentou pra gente uma coisa bem importante. Cada resistor aqui, ele tem 1 ohm. Se cada resistor tem 1 ohm, eu acabei de descobrir que a resistência equivalente dessa associação que a gente acabou de analisar aqui, ela é uma resistência equivalente de 12 ohms, tá bom? Então agora eu vou aplicar uma dessas três expressões. Vocês já sabem que a expressão que eu vou escolher é justamente essa expressão aqui. E por que essa expressão aqui ela é melhor? Porque eu já tenho a DDP e eu já tenho a resistência que eu calculei aqui. Então vai ficar pra gente que a potência ela é igual a DDP ao quadrado. DDP que segundo o texto é de 120 volts, dividido pela resistência que a gente acabou de achar que ela é de 12 ohms. A potência, portanto, vai ser 120 vezes 120, dividido aqui por 12. Prefiro escrever assim, fica mais fácil simplificar. Aqui é chai, aqui é tome, na verdade, vai sobrar pra gente aqui 10. Eu acho que a potência, ela vai ser uma potência de 1.200 watts. E aqui entra a expertise do aluno de saber mexer com as unidades. Porque quando eu acho uma potência que ela está em watts, essa potência, vamos lá, de novo, definição de potência, quantidade de energia por tempo. Só que a energia que ela é medida aqui na eletrodinâmica, usando as unidades padrão, o jeito padrão de se medir energia no sistema internacional é com a unidade Joule por segundo, que a gente fala que é watts. Lindos? 1.200 watts significa dizer, em outras palavras, 1.200 joules por segundo. Qual o problema disso? A gente não pode vincular essa energia que nós descobrimos bem aqui sem converter, porque essa energia, a informação dela está em calorias. Inclusive, a questão forneceu para a gente um jeito de converter caloria em joule, onde ele escreve para a gente aqui o seguinte: considere que uma caloria equivale aí a 4,2 joules, é para a gente poder fazer a conversão. Então, presta atenção no que eu vou escrever agora. Ó. Eu já sei qual é a potência, ou seja, eu já sei qual é a taxa com que o resistor está esquentando, fornece energia para o meu sistema. Então, a cada segundo, ele fornece quantos joules de energia para o meu sistema? 1.200 joules, já sei essa informação. Em quantos segundos eu vou fornecer isso? Cara, mas eu preciso converter. Vamos lá, vamos escrever a definição, porque isso aqui vai finalizar a questão. A potência, ela é a quantidade de energia que passou num certo tempo. Eu já sei qual é a potência? Sei qual é a potência. A potência ela é de 1.200 watts. Lembrando que potência ela é medida em joule por segundo. Unidade padrão é essa. Ou seja, eu vou converter essa quantidade de calorias aqui para uma quantidade de calorias em joules. E como é que eu faço isso? Eu pego e multiplico 24 vezes 10 à quinta vezes qual é o fator de conversão que eu tive lá nas unidades? Vezes 4,2. Por que eu fiz isso? Se cada uma caloria tem 4,2 joules, aquela quantidade de calorias é só multiplicar por 4,2 joules, tá bom? Aí vai aparecer aqui pra gente, ó, quem é a minha energia? A minha energia aqui ela vai ser
Aquele valor que a gente encontrou ali, eu vou deixar assim, 24 vezes 10 à quinta, que multiplica 4,2, dividido pelo tempo, que é a pergunta da questão. Por último, nós temos que o tempo ele vai ser igual a 24 vezes 10 à quinta, vezes 4,2, dividido aqui por 1.200. 1,2 vezes 10 à terceira. Como é que a gente simplifica aqui agora? Aqui é Chai, aqui é Tommy, na verdade, vai sobrar 20 pra gente lá em cima. Aí aqui eu vou simplificar já esse cara com esse cara também. Então vai sobrar pra gente aqui só 10 à terceira, 10 à quinta, aqui em cima vai sobrar 10 ao quadrado. Aí vamos reescrever o que sobrou aqui, ó. O tempo ele vai ser igual a 20 vezes 10 ao quadrado vezes 4,2. Manipulando tudo aqui, ó, 20 vezes 4,2 dá 84. 84 com 2 zeros dá 8.400. Mas o tempo da potência, ele não é um tempo que é medido em segundos. Como a gente usou a potência de 1.200, o tempo também encontrado será um tempo medido em segundos. Então aqui é 8.400 segundos. A questão perguntou para a gente em quantas horas esse processo teria acontecido. Para eu medir um tempo em hora, transformar agora, né? Aqui que você tem que lembrar, mais uma vez, olha aí o show de conversões dessa questão. Uma hora tem 3.600 segundos. E 8.400 segundos tem quantas horas? X. Pensando de uma forma fácil. 3.600 segundos, 1 hora. 7.200 segundos, 2 horas. 10.800 segundos, eu tenho 3 horas. Se eu tenho 8.400, isso aqui é um valor entre 2 e 3 horas. Mais perto de 2 horas, né? Porque 2 horas é 7.200. 3 horas é 10.800. Então eu estou mais perto do valor de 2 horas. Então eu tenho um valor entre 2 e 3. A única alternativa que existe entre 2 e 3 é a alternativa da letra C. E essa é a resposta da nossa questão. Olha que questão maravilhosa que a gente tinha que poder fazer na prova, exercitando vários conteúdos diferentes dentro da eletrodinâmica, conversão de temperatura, conversão de unidade de medida, conceito de potência. Eu misturei várias coisas para você, tá bom? Então, era essa a questão, era essa a proposta. Fica aí, bora pra próxima. Meu querido e minha querida, vamos para a questão 26 do seu simulado, que você não deveria ter tomado ferro, já que é uma questão tranquila, né? Falei que ia botar essa bomba na prova e cá está a bomba que você deveria ter realizado. Aí bora lá, olha só. Em um recipiente termicamente isolado são misturados 400 gramas de água inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius com uma pequena barra de aço de massa de 500 gramas inicialmente 80. Considerando que ocorre troca de energia na forma de calor entre a água e o ferro, o calor específico da água e do aço são respectivamente 1 e 0,12, a temperatura de equilíbrio do sistema. Meus amores, pelo amor de Deus. Quando eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, existe um que recebe e existe um que perde calor. Quem está em maior temperatura perde, quem está em menor temperatura recebe, porque a gente aprendeu que o calor ele é um fluxo espontâneo de energia térmica que vai do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Nós ensaboamos isso, tá? Aí o que a gente escreve matematicamente? Todos os calores que eles foram cedidos, somado com todos os calores que foram recebidos, isso aqui tem que dar igual a zero. Quem é que está cedendo calor? Quem cede calor na questão aqui é justamente o nosso amigo aço. E quem recebe calor aqui é justamente o nosso amigo água. Professor, é verdade, é verdade. E a gente vai escrever o quê, ó? MC delta T mais MC delta T. Professor, e por que 2MC delta T? Amore, a gente vai escrever calor sensível para os dois, não tem mudança de estado físico nessa questão. Lembrando que aqui quem está cedendo calor é o ferro. Ferro não, né? O aço, né? Você entendeu? Ferro, eu vou ficar ferro essa porra aí mesmo. E a gente tem aqui a variação de temperatura da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Tem tudo da água aí que a gente tem. E vai sobrar pra gente aqui o seguinte, qual é a massa do ferro? 500. Calor específico? 0,12. Variação de temperatura, a temperatura final a gente não sabe, é a pergunta da questão, e a inicial do ferro é 80. Mais massa da água, 400, vezes 1, que é o calor específico da água, que multiplica a temperatura final que eu não sabo, e a inicial aqui ela é 20. Somando tudo, isso aqui tem que obrigatoriamente dar igual a 0, não se esqueça, tá bom? Vai sobrar pra gente aqui 60, que multiplica TF menos 80, somado com 400, que multiplica TF menos 20. Isso tudo somado tem que estar igual a 0. 60 TF menos, aqui vai dar 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 8 dá 48, você coloca os dois zeros que a gente não considerou, somado com 400 TF menos 8.000, que é o que você tem aqui. Isso aqui tudo dá igual a 0.
Ficou pra gente 460 TF é igual a 4.000 com mais 8.000 dá 12.000, então dá 12.800. A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, ela vai ser igual a 12.800 dividido por 460. Aqui é Chai, aqui é Tom, 1.280 dividido por 46. Professor, eu não vou conseguir fazer isso não. 1.280 por 46, eu não tenho calculadora e nem precisa, miséria, desgraça, né? O que você faz? 46 vezes 10, dá quanto? Professor, 460. Vezes 20, olha, dá uns 800 alguma coisa, 900 alguma coisa. Vezes 30, gente, 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 46 deve passar um pouquinho. Então a nossa resposta, ela tá entre 20 e 30, tá por ali. A única que tem essa alternativa é a letra B. Nem quero saber quanto dá a conta exata, tá resolvida a questão e era isso que você deveria ter feito. Mais uma questão de bônus para você no simulado. Para de reclamar do simulado que dá. Meu querido e minha querida, vamos agora para a questão também de eletrodinâmica que eu cobrei aí na sua prova do simulado. Foi uma questão que eu cobrei pensando que você ia entender que isso aqui é uma associação de geradores. E sendo uma associação de geradores, o que a gente faz com essa associação, né? Também nessa questão a gente tem uma relação parecida com o que já foi cobrado na prova, que é a relação de potência ser energia por tempo, que já apareceu, eu cobrei de novo. Eu gosto de cobrar essas noções de potência para vocês deixarem muito claro aí na cabeça como é que a gente tem que pensar em potência, energia, como que a gente relaciona essas coisas. Isso é uma questão super possível de prova, tá? Vamos olhar aqui. Uma microempresa adquire um sistema fotovoltaico de captação de energia solar para reduzir o gasto mensal de energia elétrica. O sistema é composto de 15 placas, então tem uma quantidade de placas, tá? Então aí tem 15 placas. E essas 15 placas têm uma potência média útil de 150 watts por placa, realizando captação de energia solar 8 horas por dia. Ele te deu a potência e ele te deu o tempo. Você consegue achar a quantidade de energia que cada placa consegue gerar, tá bom? Essa energia captada, ela é armazenada em um conjunto de baterias. Até porque a bateria, um gerador, qual é a função de uma bateria? Armazenar cargas elétricas, armazenar energia elétrica. E é isso que ela está cumprindo aqui. O sistema apresenta também um inversor, cuja função é converter a tensão de 12 volts das baterias contínua para 120 volts alternada. A sua eficiência é de 80%. A microempresa trabalha 12 horas por dia utilizando essa energia captada pelo sistema solar. Isso aqui basicamente é um funcionamento até de um gerador hospitalar. Você tem lá um sistema lá que ele armazena uma quantidade de energia em baterias, pode ser por captação solar, ou ele funciona por meio daquele do motorzinho que funciona a gasolina, que tem a ver com eletricidade e magnetismo. Mas no caso aqui vamos pensar no seguinte: tem uma entrada em 12 volts e uma saída em 120 volts. Só que para essa entrada aqui a gente tem um conjunto de baterias. Então a gente tem aqui as baterias, né? Então é as baterias. E essas baterias aqui, elas, se querem armazenar a maior quantidade de carga possível, necessariamente precisam estar em paralelo, tá? Então quando eu quero armazenar uma quantidade maior de carga, quando eu quero aumentar a quantidade de carga que o meu sistema armazena, eu coloco essas baterias associadas em paralelo. Associar baterias em paralelo traz para a gente a vantagem da gente aumentar a quantidade de carga no nosso circuito, tá? Lembra disso. E aí, como é que a gente faz para poder calcular a quantidade de energia nessas baterias? Isso é importante. Professor, ele falou para a gente que cada placa, potência, ela é energia pelo tempo. A potência de cada placa é de 150 watts. A energia que ela conseguiu armazenar, eu não sei, mas ele fala que a captação é durante 8 horas por dia. Aqui a gente vai descobrir que a energia que cada uma dessas placas ela consegue gerar, a energia que ela gera nessas 8 horas é de 150 vezes 8. Amores, multiplicar por 8 é multiplicar por 2 3 vezes, tá? Então, dobro é 300, dobro é 600, dobro é 1.200. Então, eu tenho aqui 1.200, aí eu vou ter 1.200, potência média em watt, tempo médio em hora, a energia aqui ela é medida em watt-hora. Não se esqueçam que watt-hora é uma unidade de energia, muito importante para resolver essa questão. Amores, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir a quantidade de energia armazenada em uma placa. Mas, professor, quantas placas nós temos lá? Amores, então vai ficar assim, a energia vai ser multiplicar isso daqui pelo número de placas. Cada placa, a gente vai multiplicar esse valor aqui, então, por quanto? Por 15. Então, vai ficar aqui 15 vezes 1.200. Isso aqui é a energia total que as placas conseguiram gerar. Lindos, como é que a gente faz isso? 10 vezes 1.200 dá 12.000. Então, 5 vezes vai dar 6.000.
12 mil com mais 6 mil dá 18 mil. 18 mil watt-hora, que é a quantidade de energia que a gente conseguiu gerar com essas placas. Aí vem uma coisa importante, né? Essa energia toda aí que a gente conseguiu armazenar nas placas, ela não consegue ser aproveitada de maneira integral. A gente aproveita só uma parte dessa energia. E ele fala pra gente qual é a parte que ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar aqui uma parte da energia e ele fala pra gente que é a eficiência de 80%. Se a eficiência de 80%, eu vou aproveitar 80% dessa energia que as placas elas armazenaram. Aí vamos lá, queridos, vamos lá, lindos. Como é que vai ser o rolê aqui, ó? A gente vai ter aqui a potência, né, que eu quero calcular futuramente aqui, vai ter a potência, ela é igual a corrente vezes DDP. Professor, mas como é que a gente vai fazer agora com essa potência? O que eu vou fazer? Presta atenção numa coisa aqui. A potência, ela é energia por tempo, não é verdade? A gente sabe qual é a energia? Sabemos qual é a energia. Só que a gente sabe qual é o tempo? Sabemos qual é o tempo. Professor, qual é o tempo? O tempo, segundo a questão, é um tempo de 12 horas. Então olha aqui que a questão diz para você. Tem 15 placas funcionando. As 15 placas armazenam energia e essa energia que eu armazenei nas 8 horas de captação das placas, eu aproveito elas durante 12 horas. Peraí, qual foi a energia que eu consegui captar? 18 mil watt-hora. Em quanto tempo eu vou consumir essa energia? Eu vou consumir essa energia em exatamente 12 horas. Então, peraí, professor, vamos calcular assim, ó. Potência energia por tempo, mais da energia, que é de 18 mil watt-hora, eu vou aproveitar só 80% dessa energia. Como é que eu escrevo 80%, meus amores? Para escrever 80% é 8 sobre 10, tá bom? E a gente corta, ficou 1.800 vezes 8. Mais uma vez aqui a gente faz aquele esqueminha lá da gente dobrar 3 vezes, se você preferir. Mas eu vou deixar assim, ó. Isso aqui foi a quantidade de energia que a gente aproveitou. É isso aqui. Só que a gente vai utilizar essa energia numa certa quantidade de tempo. E qual é o tempo que ele leva para poder gastar toda essa energia? Ele leva um tempo de 12 horas para poder gastar essa energia. Eu gostaria que vocês estivessem vendo que eu escrevi aqui potência. Potência é energia pelo tempo. Só que essa potência aqui é a potência útil. É o quanto de energia eu aproveitei frente a toda a energia que eu tinha para aproveitar. Aí o que eu vou fazer? Aqui é chai, aqui é tome, na verdade. Aí dá para simplificar aqui, ó. Aqui, se você perceber, é 2 vezes 4. E aqui embaixo é 3 vezes 4. E vai ficar o que pra gente? Aqui é chai, aqui é tome. Vai ficar 2 em cima, 3 embaixo, né? Lembrando que esse 12 aqui sumiu, esse 8 também. 1.800 dividido por 3 dá 600. 600 vezes 2 dá 1.200. Eu acabei de descobrir que a potência útil ela é de 1.200 watts. A energia que as baterias armazenaram, eu consigo aproveitar dessa energia uma potência de 1.200 watts, que é a cada segundo eu forneço 1.200 joules para aquele sistema que eu estou pensando. Só que o sistema que eu penso é um sistema de um inversor. A potência que eu vi que está funcionando é a potência de 1.200. Só que cuidado, porque a potência que eu estou aproveitando, ela é uma potência de saída, não uma potência de entrada. A entrada lá é uma questão de captação das placas, tudo. O que eu aproveito é a saída. E aí a gente quer saber qual é a corrente de saída, sabendo que a DDP que a gente vai ter na saída é uma DDP de 120 volts. A gente vai ter aqui é chai, aqui é tome, na verdade, vai sobrar pra gente o quê? Vai sobrar que a corrente ela vai ser uma corrente de 10 amperes. Essa era a questão. Era um festival de utilização da expressão da potência elétrica, tá? Ele fala da intensidade das correntes na entrada e na saída do inversor. Amores, a gente tem que calcular aqui a corrente na entrada e saída. Na saída a gente descobriu que é 10, então sobra essas. Então o que tá faltando pra gente é só descobrir o que nessa parte aqui? Vai ser a potência de entrada. Meus amores, a potência de entrada, como é que a gente vai fazer? A potência de entrada, ela leva em consideração que a absorção das placas foi uma absorção de 18 mil watt-hora, essa foi a absorção das placas na entrada, né? E aí, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Bem, as placas, elas conseguiram aproveitar o quê? Presta atenção aqui, ó. Potência é energia pelo tempo. Qual é a energia que eu tenho? 18 mil watt-hora, essa foi toda a energia que eu armazenei. Eu armazenei isso em quanto tempo? Eu armazenei isso em 12 horas. Percebe que aqui eu não estou falando sobre a energia consumida, estou falando sobre a energia que eu armazenei. Então aqui eu faço isso e eu descubro que a potência lá das placas, quando elas estão absorvendo, é uma potência de
1.500 watts. Amores, isso daqui é uma informação sobre quem? Isso daqui é uma informação sobre a entrada. Então, na entrada, ele não consumiu, ele armazenou toda essa energia em 12 horas. Então, qual foi a potência de entrada? A potência de entrada foi 1.500. Professor, e com isso a gente faz o que agora? A gente consegue calcular exatamente a corrente de entrada. Potência é igual a corrente vezes DDP. E como é que a gente faz aqui? 1.500 é a potência. A corrente eu não sabo. A DDP ela vai ser uma DDP justamente de 12. Professor, por que 12? Porque 12 é a diferença de potencial na entrada e não na saída. A corrente elétrica, portanto, vai ser 1.500 dividido por 12, facilitando as nossas contas, ó. Aqui em cima você tem 3 vezes 500, aqui embaixo você tem 3 vezes 4, aqui é chai, aqui é tom. 500 dividido por 4 é 125 amperes. Então a dúvida da nossa questão seria a letra B ou letra C, e a nossa questãozinha, ela morre na letra C, tá bom? Esse é o nosso gabarito. Tamo junto, amores. Bora para a próxima questão aí. Fala aí, meu querido e minha querida, estamos aqui de volta, ó, mais uma questão do seu simulado, questão 28. Foi uma outra questão de circuitos, né, que eu cobrei na sua prova. Era uma questão que você tinha que ter noções aí sobre chaves abertas, fechadas. Depois tinha uma aplicação da equação do gerador, que na verdade não é uma equação de gerador, assim, como se fosse um conteúdo novo. Nada mais é do que uma percepção que você deveria ter sobre onde a energia ela é perdida, o que sobra como útil. Vamos tentar olhar a questão aqui. No circuito esquematizado na figura a seguir, o voltímetro V e o amperímetro A são ideais. Quando a gente fala que a gente tem um voltímetro ideal, um amperímetro ideal, e eles estão ligados de forma correta, eles não interferem no circuito, tá? Lembrança para vocês sobre os medidores do circuito. Voltímetro tem uma resistência que tende ao infinito e sempre é ligado em paralelo. Amperímetro tem uma resistência que tende a zero e é sempre ligado em série com o aparelho que você quer medir, tá bom? Então, como você pode perceber, o voltímetro aqui está ligado entre esses dois pontos. Então, ele mede a diferença de potencial entre esses dois pontos. E é exatamente onde está o nosso gerador, tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui na questão é o amperímetro, que está em série aqui com esse aparelho de 10 ohms. E aí a gente tem a marcação de corrente elétrica para esse ramo aqui, tá? Aí bora para o texto da questão. Com a chave C aberta, o voltímetro marca 60 volts. Peraí, chave C aberta? Amores, essa chave aqui está aberta. Corrente não entra em beco sem saída, então quer dizer que a corrente elétrica ela não teria como sair daqui e passar aqui, está aberto. Então, com o circuito aberto aqui, com essa chave C aberta, o circuito não possui corrente elétrica alguma, não tem corrente elétrica no circuito. Então, lendo de outra maneira aqui o nosso texto. Com a chave C aberta, ou seja, quando não passa corrente elétrica no circuito, a medição do voltímetro é de 60 volts. Lembrando que o voltímetro está medindo a diferença de potencial entre esses dois pontos que vocês estão vendo aqui, tá bom? Já com essa chave Czinho aqui fechada e a C' aberta, peraí, então ele vai fechar a chave C, tá aqui a chave C fechada e a C' tá aberta. Lembra que eu falei para vocês? Corrente não entra em beco sem saída. E se corrente não entra em beco sem saída, todo esse ramo que você está vendo aqui que eu estou apagando, ele é um beco sem saída, então não vai passar corrente elétrica por aqui. Só vai ter circuito bem aqui. É uma lembrança muito semelhante à questão que a gente fez logo ali atrás, que foi a questão de calorimetria. Tinha aquele Einstein escrito e a gente tinha que calcular a resistência equivalente. E ele fala que nessa situação que você está vendo aí agora, a marcação de corrente elétrica no amperímetro seria de 5 amperes. Esse é o texto da questão, ó. Marca 5 amperes nessa situação aqui. Aí ele pede para a gente calcular com ambas as chaves fechadas, o voltímetro e o amperímetro vão indicar respectivamente. Meus amores, vamos pensar no seguinte, ó. Lembra que o voltímetro ele é ideal e ele é sempre ligado em paralelo, né? Então aqui o voltímetro também não vai atrapalhar o funcionamento do nosso circuito, tá, amores? Se ele é ideal, gente, pode tirar o voltímetro daqui, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O seu circuito é isso aqui. Voltímetro não importa, amperímetro não importa se eles estiverem ligados corretamente e forem ideais. E aí como é que a gente vai fazer o cálculo aqui, amores? O cálculo base da eletrodinâmica é U igual a RI. Lembrando que esse cálculo fala que a DDP ela é consumida, resistência, corrente. No caso, quem é a diferença de potencial do nosso circuito? É a própria força eletromotriz, meus amores. Por que é a força eletromotriz? Justamente que a eletromotriz pensa que ela é tudo o que o gerador pode mandar para o circuito. Nesse caso aqui, a nossa força eletromotriz vai ser a informação de 60 volts, tá? Então essa seria a nossa informação. No caso aqui, a DDP útil, né, do voltímetro seria 60 volts, né, que seria a útil, né? Seria a nossa DDP útil.
é igual a resistência. Que é a resistência desse circuito? Lindos, a gente tem duas resistências, tá? Eu tô pedindo a resistência equivalente. É o 10 ohms e esse Rzinho que você vê aqui. Então a gente vai fazer a soma aqui, ó, de 10 mais Rzinho vezes a corrente, que segundo a questão ela é de 5 amperes. Então vai ficar pra gente que 60 é igual a 50 mais 5 Rzinho. Rzinho vai dar igual a 2 ohms. Essa é a informação que a gente tem aqui. Então, a gente já descobriu a informação sobre a resistência Rzinho. Já sei que resistência Rzinho é essa, que é uma resistência de 2 ohms. Informação que a gente descobriu agora. E aí ele pede, com ambas as chaves fechadas, qual é a marcação do voltímetro e do amperímetro. Meus amores, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a questão, ela é até uma questão simples, porque dava para você matar de uma maneira tranquila, assim, pela corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa chave aqui ela vai estar fechada e essa chave aqui ela vai estar fechada. Então a corrente elétrica vai passar por todos esses nossos amiguinhos aqui. Lembrando, meus amores, que eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Eu vou tirar esse voltímetro aqui da jogada, porque eu acho que o voltímetro atrapalha a visualização de vocês sobre o circuito. Então esquece que o voltímetro tá lá. Ele é ideal, tá ligado de forma certa, esquece. O seu circuito é isso aqui, ó. E aí, o que a gente precisa para poder calcular a corrente elétrica que passa por um circuito? Conhecer a resistência equivalente. Como é que a gente calcula a resistência equivalente desse circuito que a gente está vendo aqui? Amores, olha só, você tem um 40 em paralelo com um 10. Você pode fazer produto pela soma, ou eu visualizo que 10 ohms são 4 resistores de 40. 4 de 40 com mais 1 de 40, eu tenho 5 de 40. 40 por 5 dá 8. 8 mais 2, que é esse cara que você vê aqui, é 10. Então vai aí da sua técnica de resolver resistência equivalente. Fiz rapidinho, que é o jeito que eu faço. Se você quiser descobrir mais disso, depois eu comento isso daí com vocês. Então, a gente tem que a resistência equivalente nesse caso que a gente está utilizando aqui, né? Nesse caso que a gente está utilizando, ela vai ser uma resistência equivalente de 10 ohms, né? Acho que falei 10 amperes, mas é uma resistência de 10 ohms, tá bom? E a gente vai aplicar agora a expressão. Qual é a expressão que a gente vai aplicar, professor? A gente vai aplicar a expressão de U igual a R, né? A expressão que resolve tudo é essa. U igual a R vezes I. DDP 60. Qual é a resistência equivalente do nosso circuito? A resistência equivalente do nosso circuito ela vai ser uma resistência de 10 ohms vezes a corrente elétrica, que eu não sabo. Logo, a corrente elétrica ela vai ser uma corrente elétrica de 6 amperes. Está aqui a informação que eu descobri sobre a corrente elétrica. Tá bom? Lindos, lindas. A gente tem a corrente elétrica, que é a corrente elétrica que está passando ali pelo nosso circuitinho, né? É a corrente elétrica que passa ali por todo mundo. Esse valor de 6 amperes é uma informação que a gente vai utilizar agora para poder descobrir exatamente o que. Só lendo aqui, a gente vai fazer a leitura agora do voltímetro. Então, o nosso voltímetro ele vai marcar quanto? Amores, muito cuidado, porque a corrente que a gente descobriu aqui do nosso circuito é a corrente total. Então, a gente tem a corrente total. A gente quer saber só a corrente que passa por aqui, amores. É só a corrente que passa por aqui, ó. Eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa aqui nesse ramo. E para a gente descobrir qual é a corrente elétrica que passa nesse ramo, apenas nesse ramo, a gente tem que descobrir qual é a corrente elétrica que passa nesse ramo, né? A gente tem aqui, eu vou chamar de I2, eu vou chamar essa corrente aqui de I3. Tá? E 3. A gente descobriu que a corrente total, ela vale 6 amperes. Então, a corrente que passa pelo circuito todo, ela é uma corrente total que vale 6 amperes, tá? Então, essas correntes, elas se dividem, mas somadas elas têm que dar 6 amperes aí. Professor, o que a gente vai fazer agora? Como é que eu vou descobrir a leitura do voltímetro? Sabendo a corrente já ficou muito fácil, tá? O que a gente vai fazer? A gente sabe que quando ele liga o voltímetro, segundo a informação da questão, ele marca lá os seus 60, né? Seus 60 volts. Isso com a chave aberta, ou seja, sem corrente elétrica ele marca isso. Agora, como é que a gente descobre qual é a força eletromotriz? Aqui que entra a equação do gerador. Como é que vai ficar aqui pra gente, ó? E é igual a... O que eu vou fazer, ó? Como é que eu faço para poder calcular a DDP útil, né? Desculpa aqui, vou colocar aqui U. Como é que calcula a DDP útil? U vai ser igual a força eletromotriz menos R vezes I. É isso que nós temos. Então, U é igual a E menos RI. Professor, qual é a DDP útil? Não sei, porque a DDP útil eu vou ter que retirar o que esse cara aqui está roubando para poder saber a marcação do voltímetro. Lembrando que esse voltímetro aqui, ele está marcando a diferença de potencial nos terminais de um gerador real, tá bom? Aí vai ficar pra gente o que aqui, ó? O E. Nós sabemos quanto vale esse E, meus amores? Sabemos, porque a questão falou inicialmente pra gente que ele valia 60. Menos 2 vezes I, que a gente descobriu que a corrente elétrica nesse caso é 6 amperes. Então, o nosso U, que é a marcação do voltímetro, vai dar 48 volts, tá bom? Já descobriu a marcação do nosso U, 48 volts.
Amores, o que está faltando a gente? Além de pedir aqui a marcação do voltímetro, ele também pediu para a gente a marcação do amperímetro. E como é que a gente vai fazer poder descobrir a marcação do amperímetro? Meus amores, é só pensar no seguinte, ó. A gente tem aqui uma diferença de potencial, a gente acabou de descobrir que a diferença de potencial entre esses pontos, vou chamar isso aqui de A, isso aqui é A, aqui é A, isso aqui é A, aqui é A, isso aqui é A, aqui é A, tudo é A. E eu vou chamar lá embaixo de B. Então quer dizer que isso aqui é B, aqui é B, isso aqui é B, aqui é B, isso aqui é B, aqui é B, isso aqui é B, aqui é B. Todos os ramos estão ligados em paralelo. E se eles estão ligados em paralelo, eles possuem a mesma DDP. Se a gente achou que a DDP ela é 48, qual vai ser a DDP desse ramo aqui? Também vai ser 48. Sobrando pra gente fazer o seguinte, ó. U é igual a R vezes I. DDP 48. Resistência desse ramo, só desse ramo. A resistência desse ramo ela é de 10 ohms. Vezes a corrente, que no caso ali eu chamei de I2. Logo, I2 vale 4,8 amperes. É isso que a gente tem para descobrir. Tá aqui o nosso gabarito, que é a letrinha E. O que você deveria ter feito nesse circuito? Você deveria ter entendido a dinâmica da chave aberta, da chave fechada. Depois você deveria ter entendido que a gente deve usar a equação do gerador para descobrir qual que foi a DDP útil para o circuito. Finalizado isso, você conseguia assumir que todos estavam em paralelo e calcular qual que era a corrente elétrica que passava pelo ramo do amperímetro. Tá bom, meus amores? É isso para essa nossa questão. Bora aí para a próxima questão do seu simulado. Questão 29. Essa gracinha, né? Você ficou em choque. Eu sei que sim. A intenção era essa mesmo. Porque no simulado tem questão que é mais difícil, coisa que a gente não viu. Mas vocês, preparando para a SpaceX, também preparam para outras provas, cobriu uma questão aqui de continuidade. Que delícia, professor! Pois é. Aí a parada é a seguinte, né? Já brincou com mangueira? Professor, já me diverti muito com mangueiras. Sei que sim. E nessa diversão imensa com mangueiras, você já fez aquele experimento que você pega a ponta da mangueira e você fecha um pouquinho com o dedo para dar aquela jatada para longe? Pois é, a questão é exatamente sobre isso. Tu tem uma mangueira que ela tem um diâmetro maior e depois você vai para um diâmetro menor. E ele faz uma relação dos alcances. Para a gente entender essa relação dos alcances, a gente tem que entender o princípio da continuidade. Como assim, professor, o princípio da continuidade? A quantidade de água que está passando tem que ser a mesma. E se a quantidade de água que está passando tem que ser a mesma, eu tenho que garantir uma coisa muito importante. Se eu penso numa mangueira grossa, ou se eu penso numa mangueira fina, e eu conecto, né? Imaginar que eu conecto essas duas mangueiras aqui, né? Conexão aqui entre as mangueiras, que vai de uma mangueira mais grossa para uma mangueira mais fina. A gente tem que manter o fluxo de água que existe por aqui. Então, se eu chamo, por exemplo, essa mangueira aqui de mangueira 1, e eu chamo essa mangueira menorzinha de mangueira 2, eu posso afirmar que o fluxo, né? O fluxo, como é que a gente representa fluxo? Igual lá no magnetismo, família. O fluxo da mangueira 1 é maior, né? Claro que é maior. Porque a mangueira 2, ele fala que é menor. Inclusive, olha o texto. Por uma mangueira de diâmetro D1, flui água a uma velocidade de 360 metros por minuto. Então, o tempo está dado em minuto. Conectando-se na sua extremidade a 30 outras mangueiras iguais entre si, de diâmetro D2 menor que o diâmetro D1, então são mangueiras menores, então o fluxo lá vai ser em velocidades maiores, lembra? Quando você fecha a boquinha ali da mangueira. Assinale a relação de diâmetros para que os jatos de água tenham um alcance horizontal máximo de 40 metros. Essa questão vincula com a cinemática, até porque essa questão especificamente precisava que você soubesse de lançamentos, cobriu uma questão além mesmo do que havíamos visto. Qual é a expressão de lançamento? O alcance máximo horizontal, ele é dado por V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por g, que é a gravidade. Eu quero que esse alcance ele possua um alcance de 40 metros. Qual é a velocidade inicial? E detalhe, ele fala que o alcance é máximo. Se o alcance é máximo, eu já absorvo que o ângulo de lançamento é 45 graus. Ângulo de lançamento 45, 2 vezes 45, 90. Seno de 90 é 1. Então vai aparecer o número 1 aqui. Dividido pela gravidade, que é uma gravidade que é G de joia, que na nossa questão a informação é 10. Tá? Informação da gravidade, a gravidade vale 10. Na prova, a gravidade valia 10. Logo, a velocidade inicial ao quadrado, ela é igual a 400. A velocidade, então, ela vai ser de 20 metros por segundo. Só cuidado, porque o texto da questãozinha do ITA pedia que você considerasse o tempo em minutos. Professor, e agora? E agora que você multiplica essa bomba aqui por 60, né? E multiplicando isso aqui por 60, a gente vai descobrir que a velocidade ela vai ser de 1.200 metros por minuto. Deixamos na mesmo padrão.
Agora a gente sabe que o fluxo de água pela mangueira 1 é maior do que o fluxo de água pela mangueira 2. Quantas vezes maior, professor? Ele não fez uma divisão de 30 outras mangueiras iguais? São mangueiras menores. Então o que passa pelas mangueiras menores é igual ao que passa pela mangueira maior. Só que eu posso dizer que o fluxo que passa pela mangueira 1 é 30 vezes o fluxo que passa pelas mangueirinhas pequenas. Se eu somar cada quantidade de água que passa pelas mangueiras pequenas, eu vou ter a quantidade de água que passa pela mangueira grande. E aí o que a gente vai ter, né? A gente tem um negócio que tá acontecendo tipo assim, né? É difícil fazer esse desenho aqui, mas deixa eu excluir isso aqui. Apagar essa bomba aqui, fazer uma mangueirinha mais bonitinha, né? Professor, faça uma mangueira melhor. Faço sim, tá aí a mangueira. Vai fazer o lançamento. Aí, deixa eu só ver se eu consigo aqui redimensionar. Aí, ó, fazer um lançamento aqui, ó. Pegar aqui, é dentro. Redimensiona. Perfeito, olha aí que delícia. Aí você pega essa mangueirinha aqui, você conecta em 30 outras mangueirinhas lá, né? E aí a gente tem um ângulo de lançamento, né? A saída de água aí dessas mangueiras tem um certo ângulo de lançamento. E essas várias mangueirinhas, elas vão lá fazer o seu... Vai sair aguinha. E nessa aguinha que tá saindo das mangueiras, a gente sabe que o alcance tem que ser um alcance de 40 metros. É o que a questão falou pra gente. Professor, se o alcance é um alcance de 40 metros... A gente até aplicou ali a expressão alcance de 40 metros, é o nosso alcance horizontal. Professor, é verdade. E agora o que eu faço? Pelo princípio da continuidade, o que está passando na mangueira grande tem que ser igual ao que passa nas mangueiras pequenas. Só que você sabe, quando você diminui a área da mangueira, a velocidade aumenta. Sabe ou não sabe? Que isso é uma percepção de realidade, isso é uma coisa sua. Aí eu vou dizer assim, ó. A área da mangueira 1 é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a área, menor a velocidade. E a área da mangueira 2, ela é inversamente proporcional à velocidade, que essa velocidade aumenta porque a área diminuiu. Olha aí que coisa boa, você tinha que ter pensado, raciocínio da vida, raciocínio das coisas, de que existe uma relação de inversa proporção de área e velocidade. Dito isso, eu vou dizer que a área da mangueira 1, como é que eu calculo a área? Lembrando que a questão pediu a razão entre os diâmetros, tá? Área de uma certa figura circular é πr ao quadrado. Então a área aqui eu vou escrever assim, ó, π, atenção, hein, boy? Π vezes r ao quadrado. Professor, quem é raio? É metade do diâmetro. É igual a... Só não pode esquecer das velocidades, né, prof? Não esquece das velocidades, né, prof? Velocidade 1 é igual a área 2, que é π vezes r ao quadrado, d2 sobre 2 ao quadrado, que multiplica aqui a velocidade 2. Não tá aqui. Escrevi. Aqui é chai, aqui é tome, na verdade. Eu já consegui simplificar as informações do π. Vou até deslocar essa nossa informação aqui para cá. Deixa a informação aqui, que a gente vai ter espaço para poder fazer a continha. Vai ficar assim pra gente, ó. D1, então colocar aqui a informação de D1 ao quadrado dividido por 4, vezes a velocidade da água na mangueira 1. E a velocidade da água na mangueira 1 é de 360 metros por minuto. Então tá aqui, ó, 360 metros por minuto. Pode manter a mesma unidade, desde que você use as unidades iguais, tá? Isso aqui vai ser igual ao diâmetro 2 ao quadrado dividido por 4, vezes a velocidade 2. E quem é a velocidade 2? Nós descobrimos lá embaixo que ela é 1.200 metros por minuto. Então tá aí, ó, 1.200 metros por minuto. Aí já dá pra fazer umas simplificações aqui, né? Aqui é tome, na verdade. Aqui é chai, aqui é tome. Aí sobrou pra gente o quê? Ele quer a razão D2 sobre D1. E se ele quer a razão D2 sobre D1, D2 dividido por D1, lembrando que as informações ainda estão ao quadrado, né? Vai ser igual a... Percebe, ó? O D1, ele veio pra cá, meu amor. Ele veio pra cá. Então quer dizer que o 1.200, ele vai pra lá e ele vai dividindo, né? Então vai ser 36 dividido por 120, porque o 1.200 já foi-se. Então vai ficar pra gente que a razão D2 sobre D1 ao quadrado, ela vai ser igual a 3 vezes 2. Eu já vou simplificar aqui, meu amor. Eu vou simplificar aqui. Dividido por 120. Professor, mas tá faltando alguma coisa. E sim, está faltando alguma coisa mesmo. Porque não é uma mangueira só, meu amigo. São quantas mangueiras? 30. É um festival de mangueira. Professor, que delícia. Então, a gente fez aqui que uma mangueirinha grande virou uma mangueirinha pequena. Não é isso que aconteceu. Uma mangueirinha grande, ela virou 30 mangueiras pequenas. Então, você tem o número 30 aqui, ó.
Ó, o número 30 que multiplica a rapaziada toda aqui ainda. Ó, o 30 aí que multiplica a rapaziada toda. Então, aqui é 30 vezes 1.200. Então, aqui ainda tem o número 30. Rapaz, professor, é verdade. São 30 mangueiras. Então, a água que passava em uma mangueira grande se transformou na água que passa por 30 mangueiras pequenas. Por isso, esse número 30 apareceu aqui. Tudo bem, lindos amores e seguimores? 12 simplifica com 120, sobra 10 embaixo. 10 vezes 30, perdão, dá 300, vai ficar 1 sobre 100. Então, a razão de D2 sobre D1 é uma razão que vai ser de 1 sobre 100. E sendo a razão de 1 sobre 100, extraindo a raiz de Gevral, a gente vai descobrir que a razão, que é a resposta da questão, ela é igual a 1 sobre 10. Muito legal lembrar sobre o princípio da continuidade, a depender da questão de prova que você estiver executando. Olha que questão legal, que questão diferente. Adicionei uma ferramenta aí na sua cabeça. A área é inversamente proporcional à velocidade. Lembra disso, pode servir para alguma questão de prova militar que você faça. Tudo bem, meu amor? Tamo junto, bora pra próxima questão. Bora. Meu querido e minha querida, vamos agora para a questão 30 do seu simulado, que você reclamou e não foi pouco. Professor, você não falou de lançamentos. Eu não consegui fazer a questão. Você tá falando merda, né? Sabe por que você tá falando merda? Porque essa questão, ela não necessitava que você soubesse das fórmulas de lançamento para resolver a questão. Bastava que você tivesse, e isso já foi conteúdo ministrado pelo curso 01, bastava que você já soubesse sobre decomposição de vetores e sobre como que a gente analisa os movimentos separadamente, que é uma decomposição vetorial, que é uma visualização de composição de movimentos. Meus amores, vamos pensar nessa questão aqui. Essa figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo de disparo. Então, uma certa velocidade, um certo ângulo, você vai atingir um certo lugar. Excelente. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, em um ângulo θ de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo B atingir o canhão A? Meus amores, olha que coisa interessante. Nós temos uma questão que a gente vai ter um disparo, aí você vai balar de canhão fazendo isso aqui, ó. Aí vai bater lá. Rapaz, essa bala fez uma curvinha aqui, né? Então tá tipo uma paradinha assim, né? Deixa uma trajetória tipo assim. Como é que você faz uma questão desse tipo? É uma questão sobre composição de movimentos no sentido de que a partícula, ela tanto se movimenta na horizontal, porque ela está indo para frente, então ela tem um movimento aqui na horizontal, como ela também está indo para cima e para baixo, que é um movimento vertical. O nosso dever nesse tipo de questão é saber separar o eixo X do eixo Y, é saber separar o horizontal do vertical. Então bora pro padrão de resolução desse tipo de questões, tá? A gente vai olhar para o seguinte aqui, meus amores. Até deixei a questão separadinha aqui embaixo pra gente poder pensar no seguinte, ó. Eu vou analisar separadamente os eixos X e Y. Então eu vou olhar separadamente para o eixo X e depois eu vou olhar separadamente para o eixo Y. Vou até deixar aqui um espaço grande para a gente poder discutir essas coisas de uma forma bem organizada. Então vamos lá. No eixo X, o que aconteceu com o nosso amiguinho aí, com o nosso canhão? A gente tem um disparo que ele teve essa trajetória aqui, parecida com essa que a gente está vendo, mas o importante para mim não é a trajetória. O importante para mim é o que aconteceu no eixo X. No eixo X, a bala saiu dessa posição aqui, que é de onde está o canhão B, e ela foi até essa posição aqui. Eu estou falando de uma referência, né, na horizontal. É um deslocamento horizontal. Então, na horizontal, houve um deslocamento de 120 metros. Só que, lindos, o movimento no eixo X, ele é um movimento de que tipo? Ele é um movimento retilíneo uniforme. Professor, por que o movimento do eixo X ele é um movimento retilíneo uniforme? Lindos, a gente quando pensa no movimento, a nível de ensino médio, a gente sempre vai pensar em movimentos que a gente despreza a resistência do ar. E desprezando a resistência do ar, é importante você entender o seguinte, velho. Sem resistência do ar, os movimentos horizontais, eles são todos movimentos que não possuem aceleração. Lembrando que eu estou falando de um projétil, né? Então um projétil em algum lugar, esse projétil viajando nesse lugar,
ele não possui resistência do ar, logo não possui aceleração. A única expressão que nós temos para resolver casos de MRU é a expressão do S é igual a S0 mais PT. Essa é a única possibilidade que nós temos de resolver isso. Só gostaria de lembrar vocês que quando a gente está falando sobre o eixo X, a gente só pensa sobre características do eixo X. Então presta atenção. Quando eu falo do movimento do eixo X, é a posição final no eixo X. Vou trocar a corzinha aqui, ó. Posição final no eixo X. É o espaço inicial no eixo X e é a velocidade no eixo X. Tudo que nós substituirmos aqui na expressão é uma informação sobre o eixo X. Então, em que posição final chega a partícula no eixo X? Então olha para o seu desenho. Nosso desenho aqui, quando ele olha para o eixo X, no eixo X, a partícula sai de uma certa posição e para facilitar a sua vida, chamemos essa posição de 0 metros e ela chega até uma posição a 120 metros, horizontalmente falando, de onde ela estava. Então a posição final que essa partícula vai alcançar é a posição de 120 metros. A posição inicial é a posição 0, facilita a tua vida, chama o espaço inicial de 0. Mais a velocidade no eixo X, então eu vou botar aqui, ó, velocidade inicial, né? A velocidade inicial no eixo X, vezes o tempo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui agora? Sobrou pra gente a expressão de que se eu pegar a velocidade que essa partícula possui no eixo X, velocidade inicial no eixo X, e eu multiplicar isso pelo tempo, eu vou achar 120 metros, né? Que é o local onde a partícula ela foi parar. Só que aí eu gostaria da sua ajuda, para a gente lembrar de uma coisa muito importante. Essa partícula que você está vendo aqui, ela tem uma certa velocidade inicial. Inclusive, eu vou representar essa velocidade inicial por essa velocidade azul que você está vendo aqui. Então, a nossa velocidade azul é essa velocidade inicial. Percebe que é uma velocidade diagonal, né? Ela representa tanto o movimento no eixo X quanto o movimento no eixo Y. Colocando assim aqui embaixo para ficar mais fácil a nossa visualização. Imagina que eu tenho aqui o projétil, imagina que eu tenho aqui a bala de canhão, dando um zoom ali naquela situação, hein? Essa bala de canhão aqui, ela tem uma certa velocidade, que é essa velocidade que você vê aqui em azul. Essa velocidade que você vê em azul é a velocidade que a questão quer descobrir, é a velocidade inicial. Só que nós não conseguimos pensar na velocidade nos dois eixos ao mesmo tempo. Vamos separar a nossa análise. Essa velocidade aqui, ela possui uma componente que está no eixo X, que é a que a gente estava estudando ali agora há pouco. Está aqui a velocidade no eixo X. E ela também possui uma componente que está no eixo quê? Que está no eixo Y. Está aqui a componente aqui do nosso eixo Y, né? Então, cada coisa dessas que nós estamos representando aqui, é importante que você entenda que ela compõe o movimento. Velocidade inicial no eixo Y e aqui velocidade inicial no eixo X. Só que as questões, elas adoram fornecer para a gente, nesse tipo de questão, esse ângulo θ formado com a horizontal. Ele pode fornecer um ângulo formado com a vertical também, mas nesse caso é o ângulo formado com a horizontal. Dito isso, nós temos esse ângulo tetinha que você vê aqui. Está aqui o ângulo θ, olha aí o ângulo θ formado com a horizontal. Agora que a gente sabe esse ângulo, eu vou representar esse ângulo aqui também no nosso desenho aqui, o nosso esqueminha. Aí você precisa lembrar de decomposição vetorial. Você precisa lembrar de como é que a gente escreve esses carinhas. Essa velocidade no eixo Y, essa velocidade no eixo X, que são componentes da velocidade azul. Então vamos lembrar do seguinte, ó. Quando eu quero achar a velocidade verde, que no caso é a velocidade no eixo Y, a velocidade no eixo Y, então a velocidade inicial no eixo Y, ela é uma parte da velocidade azul. Professor, que parte a gente vai escrever? Aí olha para cá. A velocidade Y, que é essa componente aqui, ela está com ou sem o θ encostando nela? Professor, está sem. Então aqui essa velocidade ela é V seno. Lembrando que isso aqui é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Professor, e a velocidade inicial no eixo X? Ela também é uma parte da velocidade inicial azul que você está vendo ali. Só que ela é uma parte que envolve o cosseno, porque ela está com o ângulo θ encostando nela. Professor, entendi. Volta aqui para o nosso esqueminha aqui, porque a gente estava escrevendo. Deixa até maior para você ver tudo. No eixo X é um movimento uniforme. Sendo um movimento uniforme, a gente está pensando no movimento apenas do eixo X, que é uniforme, claro. E nesse movimento a gente tem essa velocidade inicial no eixo X. O vínculo que eu gostaria que você fizesse é o seguinte.
Como que eu escrevo uma velocidade no eixo X? A velocidade no eixo X, ela é escrita dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então eu tenho uma forma diferente de escrever a velocidade, que é em termos das suas componentes vetoriais. Então tá aqui, ó, velocidade inicial no eixo X, eu vou escrever como sendo velocidade inicial, que é a velocidade azul, vezes o cosseno do ângulo θ, é igual, né? Botar aqui vezes o tempo. Podemos esquecer o tempo. Vezes o tempo é igual a 120. Só que o cosseno, meus amores, ele foi informado pela questão. Professor, ele foi... Aqui o cosseno aqui, ó. Falou pra gente considerar o cosseno igual a 0,6. E se o cosseno aqui é igual a 0,6, olha que legal que a gente tem aqui, amores. A gente tem como substituir esse valor do cosseno e olha a relação maravilhosa que nós vamos encontrar. A velocidade azul, que é a pergunta da questão, vezes 0,6 vezes o tempo, é igual a 120 metros. Logo, manipulando, a velocidade azul vezes o tempo, ela vai ser igual a 120 dividido por 0,6, que é a mesma coisa que 200. Então, a velocidade inicial vezes o tempo t do movimento, ele é igual a 200. Então, aqui está uma informação que a gente já descobriu. Eu vou chamar essa informação que a gente descobriu de equação 1. O que eu usei até agora aqui das equações da cinemática? Eu usei sorvete. Só isso que eu usei até agora. É uma equação que você sabia, só que você tinha que ter visto que no eixo X o movimento é um movimento uniforme. Tá bom? Só que agora a gente também tem que pensar no movimento no eixo Y. E para pensar no movimento no eixo Y, a gente vai olhar para o que aconteceu na vertical. Tudo que eu poderia ter feito sobre o eixo X eu já fiz. Inclusive, pensando de um jeito aqui mais fácil. O que está faltando nessa conta que eu destaquei como equação 1 para você achar a resposta da questão? Leia como, o que está faltando para a gente achar a velocidade azul, que é essa velocidade aqui, que é a velocidade total do movimento, que é a pergunta da questão. A questão quer saber qual é a velocidade inicial. E essa velocidade inicial que vocês estão vendo aqui, amores, ela é justamente a velocidade azul que eu representei aqui para vocês. Ele quer saber a velocidade azul. O que está faltando nessa conta aqui é o tempo. Se eu descobrir o tempo, eu acho a resposta. Professor, é verdade. Mas onde que a gente vai buscar a informação do tempo? A informação do tempo ela vai estar descrita para a gente lá no nosso eixo Y. Aí vamos olhar no eixo Y. O eixo Y, diferentemente do nosso... Vou até mudar o padrão de cores aqui, ó. Vou deixar essa cor aqui, como eu estou falando do eixo X, e eu disse que o eixo X ele é todo vermelho, eu vou deixar aqui tudo em vermelho do eixo X. E agora vamos falar do eixo Y. O nosso eixo Y, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Professor, por que você pode afirmar que o eixo Y é um movimento variado? Justamente porque o eixo Y é um movimento onde a gente tem a aceleração da gravidade. E se nós temos a aceleração da gravidade, que ele até representou aqui para você, você deve representar esse movimento pelas equações que envolvem o movimento variado. Quais são as equações possíveis para resolver uma questão de movimento variado? São 3. Você tem a expressão do vir, vovó, atrás do toco, essa é uma expressão. Você tem a expressão do sentado, sozinho, vendo TV até 2h30, essa é uma outra expressão. Ou a expressão do vir, vovó, mais 2 anões, num triângulo sensual. Essa é a outra possibilidade das equações aqui, tá? Só que vamos lá. Qual das 3 equações eu vou escolher e vai ser a melhor pra gente? Eu vou escolher a segunda equação, meus amores. Professor, a segunda equação? Por que a segunda equação ela seria melhor? Por que não a primeira? Por que não a última? Meus amores, a questão, ela fala pra gente exatamente a posição onde a bala vai terminar o seu movimento. A bala sai daqui, desse comecinho aqui, e ela realiza uma trajetória que tangencia o ponto P e bate lá no nosso queridíssimo canhão A. Só que essa bala se desloca verticalmente quantos metros? Esquece que a bala está indo para frente. Pensa só no que ela faz para cima. Ela sai dessa posição 0 que os senhores estão vendo aqui e ela se desloca até essa altura. Se vocês perceberem, é isso que ela faz. Até essa altura. Então, o deslocamento vertical da bala foi um deslocamento de 35 metros. É só você pensar assim, ela começou no 0, que é o chão, e terminou a 35 metros do chão. Aí você se pergunta, professor, mas e o morrinho? Tem um morrinho de 10 metros. O que eu faço com esse morrinho?
Nada. Você não faz nada com esse morrinho. Professor, mas ele passou pelo morrinho, tangenciou, a questão falou do morrinho. Não importa. Porque o morrinho, ele é uma informação sobre por onde a bala passou. Mas olha a nossa equação, como é importante você ver a física desse jeito. Essa equação aqui, que a gente vai utilizar para poder resolver o movimento, qual é a equação, professor? Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30. Essa é a equação. Lindos, nós estamos falando sobre o eixo Y. A única coisa que vai aparecer na equação são informações sobre o eixo Y. Então percebe, ó, aqui é o que eu vou escrever para você. Aqui é a posição final no eixo Y. Aqui é a posição inicial no eixo Y. Aqui é a velocidade inicial no eixo Y. Aqui é a aceleração no eixo Y. É tudo uma informação sobre o eixo Y. Tudo é informação sobre o eixo Y. Qual é a posição final que ele chegou no eixo Y depois que a bala de canhão ela atingiu o canhão A? A posição final que ele atinge é a posição de 35 metros. Qual é a posição inicial? 0. Ele não saiu do chão, então ele saiu do chão e foi até 35 metros. Professor, mas ele foi e voltou. Tudo bem, não importa. Você só vai colocar o final e o inicial. Esquece por onde passou, esquece o resto, tá? Mais a velocidade no eixo Y, mais a velocidade inicial no eixo Y, que multiplica o tempo, mais a aceleração, que é a da gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Meus amores, o que a gente vai ter aqui agora? 35 é igual a... Aí vem a expertise do aluno. Vocês podem perceber que a velocidade que está aqui para vocês é a velocidade inicial no eixo Y. E nós vimos um jeitinho bem legal de escrever a velocidade no eixo Y. E esse jeitinho de escrever a velocidade no eixo Y, que nós estamos vendo aqui, é o que vai fazer a gente substituir exatamente no lugar dessa velocidade. Então presta atenção. Uma outra forma que eu tenho de escrever a velocidade no eixo Y é escrever que a velocidade do eixo Y ela é uma parte da velocidade azul. Qual é a parte da velocidade azul que nós estamos falando? É a velocidade azul inicial, claro, vezes, olha para cá, olha para esse VY. VY está com ou sem o θ encostando nele? Professor, está sem. Então você vai usar aqui vezes o seno de θ. E aqui é a aceleração da gravidade, professor. A gente vai considerar ela positiva ou negativa? Amores, tudo é uma questão de referencial. Se a gente considera que o referencial dessa questão para cima, ele é um referencial positivo, vou até usar uma cor diferente aqui. Imagina que eu diga para vocês que tudo que está para cima é positivo. A gente não considerou a velocidade positiva, né? A velocidade inicial no eixo Y é positiva. Então eu vou considerar a gravidade que está contra o referencial como algo negativo, tá bom, meus amores? Então vai ficar aqui menos gravidade, menos G, vezes T ao quadrado sobre 2. É isso que a gente tem. Então vamos lá e não podemos esquecer do tempo, né, professor? Não esquece o tempo não, professor. O tempo tá aqui. Beleza. Aí vai ficar 35 é igual a velocidade azul, vezes o seno, que é 0,8, vezes o tempo t, menos 10, vou botar 10 aqui, ó, 10 sobre 2 vai dar 5, já vou escrever direto, menos 5t ao quadrado, né? E isso aí que a gente chegou. Professor, mas a gente achou uma coisa muito interessante. O que a gente achou? Eu vou copiar aqui a equação 1. Eu gostaria que você visse o que nós achamos lá no eixo Y. Professor, o que a gente achou lá no eixo Y? O que a gente achou lá no eixo X? Dá uma olhadinha na equação que a gente achou no eixo X. Olha que coisa legal que a gente pode vincular aqui agora. Essa foi a equação que a gente achou pensando lá no movimento uniforme. E com essa equação eu gostaria que você olhasse para cá para ver o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, 35 é igual a... Vou organizar isso aqui, tá? Velocidade azul vezes o tempo vezes 0,8 menos 5t ao quadrado. Amores, eu gostaria que você visse a nossa equação 1 e você entendesse que a equação de número 1, ela tem esse termo. E esse termo é exatamente esse termo. Professor, a gente pode substituir lá diretamente? Claro que sim. Olha que sabor o que vai aparecer pra gente aqui agora, meus amores. 35 é igual a... Quem é esse termo aqui? Vou até usar uma cor diferente aqui pra gente. Quem é esse termo que nós estamos vendo bem aqui? Professor, esse termo a gente viu que ele vale 200. Foi a equação 1 que nós encontramos. A velocidade azul vezes o tempo, ela vale 200. Olha a informação da equação 1. Vezes aqui, vezes 0,8 menos 5t ao quadrado. Menos 5t ao quadrado. Professor, acabou a questão, porque a única coisa que a gente vai ter na fórmula agora é o tempo. Perfeito, meu amor. Então a gente vai ter aqui 35, continuou. Esse termo aqui, 200 vezes 0,8 dá 160. Quando for para lá, o resultado ele vai negativo. Então vai ficar aqui menos 160
é igual a menos 5t ao quadrado. Percebe que se a gente não tivesse respeitado os referenciais, a gente ia achar agora um tempo que seria negativo, que não faz sentido. Se você achar um tempo negativo na solução de cinemática, você fez merda, tá bom? Então você está aqui com menos 125 é igual a menos 5t ao quadrado. E aí se a gente tem negativo de um lado, negativo do outro, posso considerar os dois lados positivos. T ao quadrado é igual a 25. O tempo para chegar lá no canhão A foi um tempo de 5 segundos. Professor, e agora? A questão pediu tempo? Não. A questão pediu para a gente foi a velocidade azul. A velocidade inicial que eu representei aqui para você. E para a gente poder achar essa velocidade azul, olha que sabor a equação 1. Se a gente achou que esse tempo é de 5 segundos, vamos substituir esse tempo lá na equação de número 1. Então vai ficar para a gente o quê? A velocidade azul, que é a pergunta desde o começo da questão, vezes 5 é igual a 200. Logo, a velocidade azul, que é o nosso motivo, a nossa busca desde o começo da questão, ela vai ser igual a 40 metros por segundo. O que eu usei para resolver essa questão? O que eu gostaria que você tivesse visto? Eu usei sorvete e sorvetão. Foi só isso que eu fiz. Não usei as equações do lançamento, não usei aquelas fórmulas, mas eu usei o raciocínio de separar um movimento, que é muito importante para sua prova e aparece com recorrência na SpaceX. Não vacila, tá bom? Então o gabarito da nossa questão seria o gabarito de letra C. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Ó, mais uma solução excelentíssima, detalhadinha para você. Bora para a próxima. Segue acompanhando aqui, pô. Só resolução top. Bora. Meu querido, minha querida, a questão que você tanto militou, que você tanto reclamou, estava no seu simulado também, que foi a questão de ótica. Como eu falei, uma questão de dificuldade tranquila, uma dificuldade ok. Na verdade, ela é até bem básica, tá? Nessa questão, o que você tinha que ter noção é sobre como uma pessoa afirma se ela está enxergando um objeto ou não, num espelho, né? E para a pessoa garantir que ela está enxergando esse objeto, tem que acontecer o seguinte: tem que sair um raio de luz desse objeto, tem que incidir no espelho, chegar até os olhos da pessoa. Esse é o entendimento. Sai um raio de luz do objeto, incide nos olhos da pessoa, vai ter o objeto, tá? Eu até representei aqui para você, isso aqui não estava na questão, tá? A questão não tinha isso aqui não. Vou até cortar aqui para você entender que isso não estava na questão. Mas o entendimento tem um... Ixi, Maria. Peraí que eu cliquei. Tem um raio de luz aqui que ele sai da bunda do objeto, incide na borda aqui, na superfície do espelho e vai até os olhos do observador. Ou, se você preferir, o raio que sai aqui da frente, né? Tem um raio que sai aqui da frente do negócio também. Ele tem que incidir aqui em algum lugar do espelho e chegar nos olhos da pessoa. No limite aqui, vamos pensar assim, um raio de luz que bate e chega nos olhos do observador. Amores, como é que eu garanto que isso está acontecendo, né? Que ele está vendo esses raios limites do objeto. Eu representei aqui essa motinha aqui para poder facilitar para você. E vamos lembrar de conceitos importantes aí dos espelhos planos. Quais são os conceitos importantes do espelho plano? A gente tem que as distâncias entre o objeto e o plano do espelho são as mesmas distâncias da imagem e o plano do espelho. Lembrando que é o plano do espelho, tá, cacete? Não é o espelho, não. Então, quando eu observo o plano do espelho, professor, onde está o plano do espelho? É isso aqui, ó. Isso aqui é o plano que contém o espelho. Qualquer distância que você trace para esse plano, ela será igual. Tanto objeto, o plano do espelho, quanto imagem, plano do espelho. E a gente tem a distância aqui, que ele falou pra gente que é uma distância de 5 metros. Qual que vai ser a distância também aqui dessa motinha, né? Até o plano do espelho. Vai ser de 5 metros também. A gente também sabe qual que é o tamanho da motoca, né? O comprimento ali. Segundo a questão, esse comprimento aqui, ele vai ser um comprimento de 1,8, não é isso? 1,8 metros. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa. O raio de luz tem que chegar nos olhos do observador. Só que o limite do comportamento de um raio de luz, e leva isso aí para o seu coração, são as bordas do espelho. Professor, como assim as bordas do espelho? Olha, eu vou representar o raio de luz que sai lá da bunda da motoca, né? Sai lá da bunda da motoca e chega até os olhos do nosso amigo observador. Vou até subir um pouquinho aqui para poder ficar uma representação até mais fidedigna aqui ao que eu quero dizer para vocês, ó.
até deixar aqui, ó, que esse aqui seria o raio de luz, né? Vou deixar aqui que a bunda do espelho tem que estar aqui. Só pra poder ficar bem bonitinho, bem geometriquinho. Ó, você não reclama, o desenho tá feio. Feio é você, né? Então aqui a gente vai ter um raio de luz que ele bate nas bordinhas do espelho, desse jeitinho que você tá vendo aqui. E esse raio de luz que ele bate nas bordinhas do espelho, ó, até descer a nossa motoquinha aqui, deixar a nossa motoquinha bem aqui. Nossa motoquinha aí, perfeitinho. Chega nos olhos do observador. E a parte da frente aqui é da moto. Ele também tem que estar enxergando essa parte da frente da moto. Obrigatoriamente tem que ser na borda do espelho que a gente representa os raios, tá? Até prolongar o espelho aqui, poder ficar fidedigno no que eu tô falando. Ele tem que enxergar isso daí que você tá vendo. Professor, mas e agora? Como é que eu faço? Agora, meu amigo, você tem uma questão que virou semelhança de triângulos, porque a física já acabou há muito tempo. O que eu fiz para garantir que ele veja a moto por inteira dentro do espelho? Eu tenho que garantir que ele vê tanto a roda de trás quanto a roda da frente. E para ele ver a roda de trás, o raio de luz da roda de trás tem que chegar até os olhos dele. Então, sai um raio de luz da roda de trás, reflete, chega até os olhos dele. Mas ele percebe a imagem que vem lá de dentro do espelho, é isso que você tá vendo aqui. Sai um raio de luz da frente, incide aqui no moleque e chega até os olhos dele. Só que o raio de luz que você vê é esse aqui. Então, esses são os raios que você deveria representar. Virou um triangulê, né, meu amigo? Professor, qual é o triangulê que nós temos? É o triangulê grande aqui, ó. A gente tem o triangulê. Essa distânciazinha é isso que você vê aqui, que é 1,2. A distância para o observador é uma distância de 2 metros. E a gente tem no triângulo grandão. Quem vai ser o nosso triângulo grandão? O triângulo grandão é isso aqui, ó. Professor, e aí como é que vai ficar? Essa distância, que é a base do triângulo grandão, é 1,8 mais um pedaço que eu não sabo. Eu vou chamar esse pedaço aqui de x. Então aqui a gente vai ter uma base que ela é 1,8 mais x. E uma altura aqui que ela vai ser quanto? Quem é a altura nesse nosso negócio aqui? 2 mais 5. É isso que a gente tem. Professor, é só isso? Sim, porra, é só isso. Aí você vai achar aqui que esse 2 mais 5, ele vai dar exatamente igual a 7, tá bom? É isso que você teria que ter feito. E aí, como é que vai ser a semelhança de triângulos? Lindos! A gente vai fazer assim, ó. Triângulo pequeno está para o grande, né? A altura do triângulo pequeno, 2, está para a altura do triângulo grande, que é 1,8 mais x. Assim como a base do triângulo pequeno, que é 1,2, está para a base do triângulo grande, que a gente sabe que ela é... Perdão, eu falei de altura, né? A altura aqui é 7, o professor que é burro, né? A altura aqui é 7, e aqui 5 vai ser 1,8 mais x. Tá? Virou uma semelhança de triângulos aqui, bem facinho. Então vai ficar 2 que multiplica 1,8 mais x é igual a 7 vezes 1,2. Fiz o cruz credo ali. A gente vai achar, então, 3,6 mais 2x é igual a 7 vezes 1,2. Tá aqui, ó, 7 vezes 1,2. Aí, por que eu deixei assim, né? Vai ficar aqui 2x é igual a 7 vezes 1,2. 7 vezes 1,2 menos 3 vezes 1,2. 7 vezes alguma coisa menos 3 vezes essa mesma coisa. Vai dar 4 vezes essa coisa. X é igual a 4,8 dividido por 2. X é igual, então, a 2,4 metros. Professor, achei a resposta. Não achou não, miséria. Sabe por quê? Porque ele pede para você durante quanto tempo que ele consegue enxergar o negócio. Mas a gente não tem a velocidade que ele vê lá o negócio? A velocidade que ele está vendo a moto? A velocidade não é 0,8 metros por segundo? Professor, como a velocidade aqui então ela é 0,8, o que a gente precisa fazer então? Agora a gente precisa saber por quanto tempo o moleque ele enxergou a moto dentro do espelho. E para a gente poder saber isso, o que a gente vai fazer? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, já que é um movimento uniforme. A velocidade ela é 0,8, segunda questão. E o deslocamento? Qual o deslocamento que a gente vai considerar? Professor, eu queria considerar esse deslocamento aqui, ó. O deslocamento todo, tá vendo? Não, tu não pode fazer isso. Professor, por que eu não posso fazer isso? Meu amor, você não pode fazer isso porque para ele estar vendo a moto por inteiro, ele está vendo tanto a roda de trás quanto a roda da frente. São os extremos, lembra que eu falei? Pensa na roda da frente. Você só enxerga a roda da frente até a moto chegar até aqui. Depois que a moto passa dessa posição, imagina que a moto passa dessa posição, você não vai enxergar mais a roda da frente, então você não vai ver a moto por inteiro. Onde você começa a ver a moto por inteiro? Você começa a ver a moto por inteiro quando ela já está aqui. E por quanto tempo você vai ver a moto inteira? Enquanto ela estiver aqui nessa parte. Nessa parte aqui você vê a moto inteira, que é a condição da questão. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar que a distância onde eu vou ver a moto inteira é uma distância de apenas 2,4 metros, sobrando pra gente aqui o quê? Deslocamento 2,4 e o tempo, que é o que eu vou descobrir. Tempo T é um tempo de 3 segundinhos, tá bom? Gabarito 3. Tudo bem, beleza. Questão basicona de espelhos planos, onde você deveria ter visto campo visual,
como que eu enxergo um corpo por inteiro, essa era a dinâmica dessa questão. Vinculou ali com velocidade e tal, mas era um vínculo bem simples. O importante mesmo era você montar essa visualização do triângulo aqui para poder entender se eu enxergo o objeto ou não. Fechou? Beleza? Essa era a questão. Bora para a próxima, que vai ser a última questão da sua prova. Bora, bora. Bora que bora. Tá piscando, tá gravando, tá? Meus amores, última questão da sua prova, foi uma questão que cobrei de vocês aí sobre refração, conteúdo essencial aí também poder fazer a prova da SpaceX. Muito legal que vocês mandem bem nisso, porque são questões clássicas e comumente cobradas. Vamos lá. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 centímetros de raio. A boia flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como representa a figura. Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1, e com isso de refração da água é 1,25, a parte visível desse tubo, para quem estiver de fora, terá comprimento máximo, coisa máxima. Mais uma vez, a questão de cima era uma questão sobre o máximo que ele consegue enxergar da moto. Agora é o máximo que eu consigo ver de uma coisa dentro da água. São questões clássicas e importantes para você lembrar. Nesse caso, é uma questão sobre reflexão interna total. Professor, o que é reflexão interna total? Quando um raio de luz ele sai de uma certa região, quando você vai da água para o ar, você se afasta da normal. E esse desvio tem uma hora que ele começa a ficar grande demais. E quando ele fica grande demais, tem uma hora que ele chega no que a gente chama de ângulo limite, que ele não consegue mais sair da superfície onde ele estava. E qualquer ângulo superior a esse daqui, vai acontecer uma reflexão total. Então vamos tentar entender uma coisa. Existe um ponto qualquer aqui, que eu não sabo, onde é o máximo que eu consigo enxergar desse 1 metro de tubo. Perceba que todas as alternativas elas são menores do que 1 metro, que é o máximo que eu consigo enxergar. Daí tem um raio de luz que ele vai incidir nessa superfície aqui, que é a divisão ar-água, e ele não vai conseguir sair, porque essa é a condição de ângulo limite. A condição de ângulo limite é a condição onde nós temos a formação de um ângulo de 90 graus com a reta normal. Então, representando aqui para vocês, ó, retinha normal, uma reta que faz 90 graus com a superfície. Deixa a marcação aqui até um pouco melhorzinha. Faz 90 graus com a superfície. E o ângulo formado com a normal na saída, né, no meio que é o ar, nesse caso, vai ser um ângulo de 90 graus. Lembrando que todos os casos que a gente tem de reflexão interna total, a gente sai de um meio mais refringente para um menos refringente. O índice de refração de onde a gente sai tem que necessariamente ser maior do que o índice de refração para onde a gente vai. Até porque se eu me afasto da normal, quando eu me afasto da normal é porque eu saí de um meio mais para um meio menos refringente, tá bom? E aí o que a gente tem aqui, meus amores? A gente tem um certo ângulo θ que ele é feito com a normal, porque tudo que a gente analisa dentro das questões de óptica, nessa parte de refração, é o ângulo com a normal. Só que por uma questão da matemática que você bem entende, nós temos ângulos que são alternos e internos. Então aqui está o ângulo θ também. Se eu tenho um θ ali, eu tenho um θ aqui. Entende isso? Percebe que a figura importante que se informou pra gente aqui é esse triangulinho aqui que você está vendo. Virou um triângulo retângulo e a gente vai ter que aplicar a famosíssima trigonometria mais uma vez para poder sair dessa questão aqui. Professor, como é que a gente vai aplicar a trigonometria aqui? Amores, olha só, eu não sei quanto é esse pedaço daqui de baixo. Quando você não sabe o que uma coisa mede, chama de quê? X, usa a sua criatividade aí. Aí eu vou ter que esse pedacinho aqui, ele vale 1 menos X. Professor, por quê? Se tudo vale 1, esse pedacinho ele é 1 menos o X que eu já andei. Rapaz, faz muito sentido, professor, é verdade. E agora o que a gente faz, meus amores? A gente escreve a relação, que é a lei de Snell-Descartes, que ela é a mais importante para resolver essas questões, essa parte do conteúdo. N1 seno θ1, vou escrever assim, você vai entender o porquê. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Professor, você falou, escreveu ao contrário. Amores, pensa assim, de onde o raio está saindo para onde ele vai, de onde o raio está saindo para onde ele vai, de onde o raio está saindo para onde ele vai. Ele sai da água, então aqui o índice de refração que eu vou usar é o índice de refração da água, que a questão falou que é 1,25. O seno de θ2 eu não sei, porque é o seno desse ângulo θ, que é o nosso ângulo limite, não sei quanto é o valor desse ângulo θ, muito menos o seno dele. É igual a N1, é o índice de refração da água, que a questão fala que é 1. E qual que é o ângulo formado aqui no ar? No ar é o ângulo de 90 graus. E qual que é o seno de 90, meus amores? O seno de 90 vale 1. Então aqui é 1 também. Rapaz, é verdade. Professor, então o seno de θ, ele vai ser 1 dividido por 1,25. Meus amores, quanto é que é 1 dividido por 1,25? Eu não sei se vocês lembram que 1,25 pode ser escrito como sendo 5 quartos. Aí se a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai achar 4 quintos. Então o seno ele vale 0,8. Professor, é verdade? Mas se o seno vale 0,8, o cosseno vale quanto? O cosseno vale 0,6.
tá? Relação aí fundamental da trigonometria para você descobrir isso. Meus amores, e aí como é que a gente faz para poder visualizar? Ele quer descobrir o pedaço que eu consigo enxergar. Em outras palavras, ele tá falando, cara, até onde o raio de luz consegue chegar? A gente quer descobrir esse pedaço aqui, então. Eu quero esse cateto aqui do triângulo. E para descobrir esse cateto do triângulo, bem, vamos usar as informações que a gente tem. Da hipotenusa eu não sei nada, mas eu sei as informações dos catetos. A relação trigonométrica que relaciona os catetos é a tangente. E como é que a gente pode pensar aqui, ó? A tangente desse ângulo θ, ela vale cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é coca, professor, é coca. E aí como é que vai ficar aí pra gente agora? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente é seno sobre cosseno. Isso aqui vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? Cateto oposto é o cateto de 20 centímetros, não é isso? 20 centímetros. Dividido aqui, pô, eu vou botar tudo em metro, porque aqui essa marcação vai estar em metro também, então vou botar 0,2, vai ficar melhor de fazer conta, você vai entender o porquê. 0,2 sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é 1 menos x. Quem é o seno que nós descobrimos ali? O seno ele vale 0,8, então nessa substituição aqui eu vou colocar 0,8 e o cosseno vale 0,6. Então 0,8 sobre 0,6 é isso aí. Percebe que a única incógnita que sobrou é o tamanho x, que vai ser a resposta da questão. Então ficou 1 menos x's, que multiplica 0,8 é igual a 0,6 vezes 0,2 é 0,12, tá bom? Então ficou assim, ó, 0,8 menos 0,8x é igual aqui a 0,12. E aí ficou pra gente que menos 0,8x é igual a 0,12 menos 0,8. Então vai sobrar pra gente aqui o que, lindos? Vai sobrar, e aqui vai ficar 0,8x, eu vou deixar tudo positivo, é igual a 0,8 tira 0,12, dá 0,7, 0,68, é isso que vai sobrar aqui pra gente. Então esse x's aqui que nós temos, ele vai ser 0,68 dividido por 0,8. Amores, o que você pode fazer aqui para poder melhorar a sua vida? Você pode multiplicar todo mundo por 100. Vai virar 68 dividido por 8, tá? Não vai mudar a nossa resposta. Então o x aqui ele vai ficar quanto? É só tu dividir por 2, 3 vezes. Lembrando que eu estou usando todas as informações em metros, tá? Metade de 68 dá 34. Metade de 34 vai dar 17. E metade de 17 vai dar 8,5. Então, esse x aqui, ele vai ser igual a 8,5, não, né? Vai dar 0,85. Dá 0,85. Desculpa que eu fiz zoeira aqui. Porque se eu multiplico por 100, aqui em cima vai virar 68, né? Então, aqui vai virar 68. Vai ficar aqui embaixo, se eu multiplico por 100, vai ficar 68 sobre 80. Então, aqui a gente vai achar a resposta sendo 68 dividido por 8 dá 8,5. Então, 68 dividido por 80 vai dar 0,85 metros, ou, se você preferir, 85 centímetros. Esse é o gabarito da questão. Uma questão bem legal sobre situação de reflexão interna total. Tudo bem, meu querido? Olha aí que sabor foi esse simulado aí, né? Questões muito pertinentes, questões importantes. Como eu falei, cada questão tinha uma proposta. Eu queria que você pensasse em coisas diferentes em várias dessas questões diferentes. Tá bom? Valeu, meu querido, minha querida. Até nosso próximo simulado. Espero que você goste desse material. Muito obrigado e é nóis. Valeu, valeu. Tamo junto.